Você fez uma pergunta falando da proposta de legalização dos jogos ou do jogo do bicho? Mas eu acredito na hombridade do bicho. Eles pagam. Os bicheiros ganham dinheiro pra cacete, são bilionários. Vou entrar numa questão mais polêmica ainda, a questão da legalização da maconha. Não acredito que ele vai emitir nota fiscal da maconha que ele vende. Não acredito nisso. Que não. Eu não acho que a legalização é um motivo para acabar com o tráfico de drogas. Mas acho mais descabido ainda, voltando à questão inicial, é tratar o jogo do bicho nesse mesmo pacote. Você é a favor ou contra da legalização dos jogos lá? Sou a favor. A favor. E foi mal. Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais um Portal do Gida e dividindo a bancada aqui comigo, nosso jornalista, nosso redator-chefe, Marcelo Adifa. Tudo bem, Marcelão? Joia, conteúdo especial hoje, né? Figura importante, figura histórica de Nilópolis. Ele é o mestre do empreendedorismo no estado do Rio, tem feito grandes coisas ali na Baixada Fluminense e eu tenho certeza que esse podcast hoje vai agregar muito na sua vida, que quer empreender, que quer começar um negócio, que quer fazer algo novo aí, com tudo que tem de novo no mercado, né? Ele vai ensinar a ganhar dinheiro sem ser com o jogo do bicho. Sem ser com o jogo do bicho. Esse é o diferencial. Queria ter a honra hoje de receber conosco aqui Juan Medeiros. Tudo bem, Juan? Irmão, fala, Marcelão, tudo bem? E aí, irmão? Como é que tá, meu irmão? Obrigado Tranquilo? pela oportunidade. Tô ótimo, cara. Depois dessa apresentação aí, os caras, pô... Rapaz, eu quero que vocês me ensinem aí o segredo. É o segredo, Qual né? o segredo, como ganhar dinheiro assim, dessa forma. Mas a gente tá na luta, né? Correndo aí. Juan, pra nossa audiência te conhecer aí, explica pra nossa audiência quem é o Juan Medeiros, o que você faz hoje, quais são os teus projetos, o que você tá fazendo atualmente. Legal, Gida. Então, cara, eu gosto de falar sempre assim, uma coisa que eu costumo, né, habitualmente falar nas minhas palestras, aulas, entrevistas, é que eu sou oriundo de favela. Eu tenho o maior orgulho de falar que morei em favela, né? Eu nasci numa colônia de pescadores bem pequenininha lá da Ilha do Governador, né, que no início da década de 80... Era aquela galera que pescava ali naquela ponte em cima do... irmão, ali na Praia do São Bento, né? O pessoal saía lá de Itacolomi, onde eu nasci, ia pra Praia do São Bento ou Tubiacanga. E aí, no início da década de 80, esse bairro foi desapropriado por conta da expansão do aeroporto internacional do Galeão, né, o Tom Jobim. E aí o governo deu, né, bolsas não, residências para os moradores irem ou para o Dendê, né, na Ilha do Governador, ou para Caxias, em Bariê. E a minha família optou em ir para lá, para o Dendê e tal. E aí morei lá no Dendê 20 anos só. Né? Morei 27 anos na Ilha do Governador e 20 no Morro do Dendê. E aí, cara, eu sou um trabalhador convencional, só que eu fiz algumas escolhas muito acertadas na minha vida, né, Gida? Por eu ter morado na favela, eu tive acesso a muita coisa, obviamente escusa, né? A gente imagina como é que é, né? Morar numa comunidade enorme como o Dendê. Eu perdi muitos amigos por conta do tráfico, por conta de algumas escolhas erradas. E aí eu optei em abraçar todas as oportunidades que surgiram na minha vida, né? E passei como técnico de informática. Eu fui técnico de informática, aprendi sozinho, né, autodidata, ganhei muito dinheiro, era muito novo, ganhei muito dinheiro, e aí fui galgando, né, cheguei até a ser diretor de multinacional. Hoje eu estou empreendendo em Nilópolis, eu tenho alguns negócios, eu até me assusto. Pode continuar. Eu até me assusto e fico muito preocupado quando eu falo que tenho hoje 6 empresas. Boa. E as pessoas conjecturam que você ter 6 empresas é que você é milionário. Tá milionário. Você é rico. Não é, ter empresa é um CNPJ. Sim. Né? Às vezes a pessoa, tendo um MEI, ela consegue usufruir muito bem daquilo, fazer negócio, gerar oportunidades para a sua família e pagar a sua subsistência com o MEI. Então, eu não tenho MEI, mas eu tenho 6 empresas, né? E as empresas são de diversos segmentos, mas o grande guarda-chuva da minha vida hoje, o que eu empreendo, é um coworking. Eu tenho uma satisfação enorme de falar que eu fui o cara que desbravou dentro da Baixada Fluminense. Para quem não sabe, Baixada Fluminense, a gente tem 13 municípios, né, dentro da Baixada, e eu centralizei ali em Nilópolis por conta da questão geográfica, né? Nilópolis é o menor município do estado do Rio de Janeiro com maior adensamento demográfico. Sim. E ele tem corte para várias regiões importantes, né? A gente tem Mesquita do lado, tem Nova Iguaçu, Caxias fica um pouco mais distante, mas é Baixada. Uhum.
a gente tem São João de Meriti, que é ao lado, Belfor Roxo. Então, eu estudei o espaço e fundei o primeiro coworking, espaço de empreendedorismo da Baixada Fluminense. Estou há 5 anos em Nilópolis, nós crescemos bastante, né? Eu tinha essa expectativa, eu tinha uma previsibilidade de crescimento, e a gente conseguiu crescer, e hoje eu ainda continuo sendo o único coworking da Baixada. Tem algumas pessoas que tentam ali, e eu acho isso ótimo, acho que isso é alta competitividade empresarial. A gente tem que ter isso, né? A liberdade econômica e fomentar esse desenvolvimento. Mas alguns tentam, mas não conseguem dar prosseguimento nisso, porque é muito difícil você gerir um coworking, porque você tem uma pluralidade de negócio ali absurda. E hoje é isso que eu faço. E o coworking eu acho muito interessante, cara, porque depois de um período pós-pandemia, o custo fixo do empresário ficou muito alto, né? E o cara vem procurando a cada momento empreender, mas de forma mais online. O online se tornou uma realidade. Quem acha que o mercado vai voltar como era antes da pandemia, não vai. O cara descobriu na pandemia que o online é poderoso. Acelerou, ele né, o online, acelerou, né? o processo do online. Várias empresas gigantes têm se adaptado para o online e têm visto vários resultados. E o coworking, cara, é uma estratégia fenomenal para quem está começando, não é isso? Para quem está começando a empreender, que quer começar um negócio e não tem como ainda bancar um custo fixo, não é isso? Gida e Marcelo, não só para quem está começando, e vale ressaltar, já que você falou, eu acho que é prudente até a gente falar nesse momento que a gente se encontra, que ainda estamos no momento de pandemia, né? Sim. Com relaxamento, mas eu estruturei um modelo comercial dentro da minha empresa, né? Lógico que eu passei para o meu sócio, mas eu sou o cara que define isso estrategicamente. O que eu fiz? Eu estava num momento muito crítico do meu negócio por conta da pandemia, que a gente fechou em março de 2020 e reabrimos só em agosto de 2020. E as contas não pararam. Todo empresário passou por isso no Brasil. Você passou por isso também, Marcelo passou por isso. Então, o que eu fiz? Eu decidi descer o meu preço, né? Porque valor é diferente, né? Eu desci o preço do meu espaço de trabalho, só para você ter uma ideia. Eu saí de um valor de R$490 por pessoa para 190. Eu fiz uma coisa que poucos fazem, mas eu pensei o quê? Em escala. Sim, né? claro. Eu pensei em ter um maior volume e ganhar com o tempo. Então, eu fiz uma progressão, né, dentro da minha mensalidade. Aí eu pego o quê? Eu pego o meu primeiro cliente, exatamente para ajudar ele nesse momento crítico da nossa economia que a gente está vivendo. Eu pego esse cliente, eu falo assim, Marcelo, você, né, jornalista, você é publicitário, você vai trabalhar aqui, olha só, você vai começar a pagar R$190 por mês. Você vai pagar isso de um período de 3 meses. E o cara não tem aluguel, não tem internet, não tem conta de luz, não tem nada. Não tem nada. Isso é um preço fixo para você ter toda uma estrutura. E uma estrutura de alto nível que eu tenho em Nilópolis. É alto nível, de fato, tá? Não é porque eu montei. A gente está, assim, num nível muito bacana. Então, você paga 3 meses um valor, do quarto ao sexto outro valor, do sétimo ao nono outro. E do 10º ao 12º vai ser o valor mais alto, porque é uma progressão para te ajudar a crescer, para você criar escala. Sim. Sendo que o valor, o último trimestre do plano, ainda é um valor menor, muito menor do que o valor que eu cobrava antes. O que isso fez com que acontecesse na minha empresa? Eu quintupliquei o meu faturamento. Lógico, também quintuplicar é algo que é de 5, né? Botar ele para 25 é diferente de você quintuplicar 25, né? E botar para cima. A gente estava num período muito difícil, né? Em outubro de 2020, e eu comecei a aplicar esse plano em dezembro. Cara, assim, a gente cresceu absurdamente. Eu sou dono também, né? É o que eu te falei, o coworking é um guarda-chuva, eu tenho outras empresas abaixo. Eu sou dono da franquia de uma universidade também lá em Nilópolis, né? Eu saí de um número, em 2020, eu estava com 49 alunos, eu cheguei a 110 alunos. Né? Isso tudo com uma estratégia... Isso online ou presencial? É online. A gente tem o polo presencial para recepcionar os alunos, né? A minha esposa até trabalha comigo, a nossa gerente, a gente tem outras pessoas lá. A gente resolve problemas administrativos e algumas coisas financeiras, mas o aluno ele só vai para fazer o seu vestibular ou fazer a prova. Só que no momento de pandemia, o que aconteceu? O aluno não vai mais no polo. O aluno faz tudo online. Então, o nosso custo diminuiu. Isso até ajudou a redefinir o padrão do ensino superior no Brasil, né? Totalmente. Né? Primeiro que, assim,
eu nunca gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito, sempre fui muito curioso e muito de gostar de aprender, né? Eu fui começar a estudar velho. Não que nós não sejamos velhos, né? Mas assim, se eu tivesse aproveitado minha parte educacional do ensino médio, eu talvez estaria academicamente melhor do que eu estou hoje. Então eu optei em estudar velho, né? Até para servir de exemplo para os filhos, né? Porque se a gente não fizer algo... Então a gente vê que a nossa história, da nossa estrutura pedagógica dentro do Brasil, ela é muito arcaica, né? Ela é muito retrógrada. Por quê? Você não dá o protagonismo para o aluno, né? Você vê que os alunos, eu falo isso porque eu tenho em casa 3 jovens, né? O nosso mais velho, né? Até apontei para cá porque minha esposa está aqui, né? O nosso mais velho já está na faculdade, né? Ele sempre foi muito estudioso na escola e ele absorve muito rápido. Tem o do meio, que não gosta tanto de estudo, mas estuda na medida do possível, mas é muito curioso online. E tem o de 10 anos, cara. Esse moleque, assim, inacreditável. O moleque, ele às vezes fala inglês e não faz inglês, né? Porque... O processo de aprendizagem já é diferente. É diferente. E tem que ser lúdico. Sim. Né? É muito legal você chegar... Eu falo porque eu já dei aula, né? Eu já fui professor convidado de algumas universidades e tal... E sempre quando eu ia dar alguma aula magna, alguma palestra, alguma coisa, eu colocava o aluno sempre em primeiro lugar, né? Eu sempre convidava o aluno e falava assim: e você, Marcelo, me conta aí. Eu te colocava para você ser embarcado na estrutura pedagógica que não vai ser eu. A gente aprende muito mais com o aluno do que o professor. E a realidade do ensino hoje brasileiro é que ele não ensina a criança a sair dali pronto para abrir o teu negócio. Você não tem um suporte ali de administração financeira, de administração de empresa, de empreendedorismo, na base curricular, a ponto do garoto sair, a ponto de abrir o seu negócio. O que você faz hoje no cowork é um baita do incentivo na Baixada Fluminense para o cara que está assistindo esse vídeo aqui, que está começando a empreender, que não tem condições de bancar um aluguel, uma internet, uma luz, cara, entra no cowork, R$190 por mês, consegue hoje. Não estou fazendo mexendo a parada, não, que eu não vou falar o nome, não, tem que me dar um dinheiro. Eu te comissiono. Tem que me dar... aí eu falo. Não, é brincadeira. Então já vou falar aqui agora. Que não tem problema, já que você falou, jabá do... Todos que vierem do portal do Gida, a gente cria um código lá, depois você pode divulgar isso. Todos que vierem através de você vão ter 30% de desconto nas nossas soluções. Estou falando para você que isso vai ser bom, esse podcast para você. Mas a realidade é essa. O cowork do Juan é em Nilópolis, mas você tem cowork em todo o estado do Rio de Janeiro. Se você é da Baixada Fluminense, já ganhou 30% de desconto só por estar assistindo esse podcast, não é isso? Com certeza. Vou colocar o link aqui na descrição. Mas hoje, se você quer empreender no Brasil ou no estado hoje, essa é uma das iniciativas muito boas, e você, como fundador desse projeto na Baixada Fluminense, eu vejo você como um grande incentivador do empreendedorismo na Baixada, que é muito carente desses projetos na Baixada. Total. É interessante, né? Por quê? O objetivo do coworking, né, é criar um ambiente favorável de oportunização de negócio, né? E muitas vezes o cara que está fazendo a graduação, às vezes com a gente, né? Porque o que eu criei, Gida? É o seguinte: todo mundo gosta de dinheiro. Né? As pessoas têm que aprender o seguinte, né? Ninguém monta uma empresa para ficar pobre. Sim. Claro. Né? E não precisa ter vergonha de gostar de dinheiro. Não é vergonha nenhuma, porra, porque se eu faço dinheiro, eu emprego mais pessoas. Né? Eu pago imposto, eu gero riqueza. Totalmente. Cara, o que eu pago de imposto em Nilópolis é um absurdo. Né? Espero eu poder, em algum momento, ser um cara... de ser, eu vou falar até uma frase bonita aqui, mas depois eu explico o que é o stakeholder, né? Isso. Que é o cara que influencia os decisores a fazer o que é o certo. Eu espero que, de alguma maneira, na política, por exemplo, eu consiga influenciar algum político, né? Para a gente melhorar as questões tributárias que a gente tem da Baixada Fluminense. Nilópolis é um município que é um absurdo, assim, os impostos. Por isso que 80% das empresas que fecham quebram nos seus primeiros 2 anos. Nos seus primeiros 2 anos. Quais são os maiores entraves hoje para a criação de uma nova empresa e para a pessoa começar a gerar receita? Burocracia, Marcelo, questão fiscal? A gente tem aí, né, a Lei da Liberdade Econômica, né, que, enfim, foi sancionada lá, o Bolsonaro, né, o nosso presidente, assinou e tal, foi, enfim, uma lei federal. A gente tem algumas prerrogativas também estaduais e municipais. Município é muito difícil, por quê? Né?
O município, ele estrategicamente, os prefeitos, né, eu não estou citando o nome de ninguém, eu estou dando uma conjuntura macro geopolítica, né? Os prefeitos, eles não têm muito interesse, porque quanto mais eles tiverem o poder nas mãos da caneta, eles vão cometer arbitrariedades. Por exemplo, eu vou falar de Nilópolis, que é a minha cidade, eu posso falar até como uma autoridade política da cidade, que eu estou como presidente da associação comercial. A gente paga um tal de imposto que se chama time. Esse time é um alvará, simplesmente um alvará anual. São João de Meriti, a mesma coisa, batalhei muito por causa disso lá. Todo ano você tem que pagar isso. É um absurdo. Taxa. Eu vou te falar um número interessante. Nós temos mais de 15 mil CNPJs dentro de Nilópolis. Eu tenho essa informação, eu tenho esse dado assim, na minha mão. E você paga independente do seu padrão de negócio. O MEI... No estado do Rio, você paga o alvará uma vez só. Acabou. Nessas cidades da Baixada Fluminense, São João de Meriti e Nilópolis, você paga todo ano a mesma taxa. Você paga o alvará, né, para você estar aderente ali a botar o teu serviço, o teu produto, e você tem esse tal de time. Só que a questão é a seguinte, desculpa, tem até um deputado que é meu amigo, né, ele fala que imposto é roubo, né? É roubo por quê? Eu até nunca conjecturei isso de conversar com ele, mas a questão é a seguinte, eu não vejo problema para pagar imposto. Eu não sou contra a não pagar imposto, porque você pagando imposto, você melhora as condições de infraestrutura da tua região, né? Desde que ele não seja desviado, desde que ele não seja... Exatamente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de ganhar 5 milhões de reais, que é meu sonho, minha empresa faturar isso, é aquilo, né? Você não monta empresa para ficar pobre, né? Você monta empresa para ganhar dinheiro. Se eu quisesse ficar pobre, né, eu estaria aí, sei lá, cara, fazendo qualquer outra coisa que não fosse empreender. Porque você já tem que gastar um dinheiro inicial, você tem que ter o fluxo de caixa, tem que ter fundo de caixa, você tem que ter reserva. É muito dinheiro que a gente investe e tem que empregar pessoas. Então, porra, ninguém monta isso para ficar pobre, né? Então, assim, lá, por exemplo, né, o MEI, o DAS, né? O empreendedor que é MEI, ele paga o DAS, uma parte vai para o governo federal, uma parte para o governo estadual e outra para o município que tem aquele MEI ali. Então, ano passado em Nilópolis, foram quase 6 milhões de impostos recolhidos de ISS, de empresas de Nilópolis. Eu sou um desses contribuintes. E aí, o que me deixa mais indignado? A questão não é pagar o imposto. A questão é para onde esse imposto está indo e o que ele está sendo revertido para a sociedade. Isso aí é uma questão antiga, se chama redefinição do Pacto Federativo. Né? É uma questão também que está tramitando muito em Brasília, que não aprovou ainda, mas é uma parada que precisa ser feita urgente para o Brasil caminhar, porque é extremamente injusto a forma com que é redistribuído os impostos nos estados e nos municípios. Totalmente. Só que é um cabo de guerra. É um cabo de guerra. Quem produz em escala acaba sustentando os pequenos municípios, muitos deles desmembrados, né, por uma questão política, anos atrás, décadas atrás, que não têm condições de se sustentar sozinhos. Posso falar uma coisa curiosa? Né? Um dos meus negócios é ajudar prefeituras a ter uma receita recorrente que ela não esperava. Tá? Não vou fazer nenhum merchan aqui não, porque isso é uma coisa no nível... Não, se pagar, você pode fazer o merchan que você quiser. Beleza, então. Eu não vou falar... Depende só de você. Eu não vou falar nome de empresa e nem nada, mas, por exemplo, isso que você falou casa muito, né? Eu vou fazer uma analogia ao que acontece com bancos. Né? O banco, cartório e assemelhados, tá? Que estão dentro de um município, o que eles fazem? Eles não pagam o ISS para aquele município, eles pagam para a matriz onde o banco está. Meu irmão, isso é uma mina de dinheiro para a prefeitura e isso vai para o ralo. Tá? Não vou citar nome do banco também, mas tem um grande banco, por exemplo, que ele chega numa cidade, ele tem lá 4 agências dele dentro de uma cidade. Só que ele não paga o imposto para aquela cidade, ele paga lá para o Butantã, onde ele tem a matriz. Sim. Você sabe qual banco? Isso funciona com royalties também. Também? A gente tem uma grande empresa de material esportivo no Brasil, instalada no Brasil, não vou citar o nome também, seguindo a linha,
Só se eles quiserem patrocinar a gente. Quem quiser mexer é só falar comigo. Qualquer tênis, qualquer material esportivo dessa marca vendido no Brasil, um imposto maior é recolhido para a matriz, que é a cidade de Barueri, que chega ao ponto... Depois as pessoas não entendem, até porque São Paulo é um mundo, né? Lógico, ela é uma potência, mas também o que tem de recolhimento de imposto de empresas de lá que estão... Inimagináveis, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Então, por exemplo, os bancos fazem isso, que é o ISSQN, é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, o banco ele está dentro do município, ele deveria pagar pelo serviço que ele está sendo prestado ali. Mas ele paga por quê? Ele paga para a matriz. Então, isso vai por ralo. Ou no limite fraciona. Também. Então, assim, os municípios, muitas vezes, eles dependem de recursos do governo federal e estadual porque não faz o recolhimento adequado. Então, eu que sou pequenininho, eu contribuo muito mais para a minha cidade do que um grande banco. Né? Então, assim, essa questão do Isso é um ciclo vicioso que obriga o deputado a ficar em Brasília mendigando emenda pro estado dele, pro município dele. E, em contrapartida, existem alguns impostos que ficam no estado. Por exemplo, o IPVA, ele não vai para a União, para federal, Sim. Governo federal. É meio a meio. O IPVA é estado e município. Isso aí, estado e município. O que obriga o cara a ficar nessa... Sabe quanto Nilópolis recolheu ano passado? Quanto? 9 milhões de IPVA. O que obriga o estado e o município a ficar nessa loucura de cobrar esse imposto do IPVA, toda essa máfia que existe em cima do... Vou te jogar numa fogueira depois de Nilópolis, hein? Surgiu um assunto aqui interessante, ligado ao empreendedorismo, ligado à legislação federal. Mas é um assunto polêmico, depois me lembra que eu vou perguntar. A gente está dando uma visão geral aqui das dificuldades do empresário hoje no estado do Rio, no seu município, de empreender. Né? Burocracia, né? No Rio, Gida, eu abro alguns negócios, né? Até presto consultoria para algumas empresas, a gente consegue até em 24 horas abrir, né, uma empresa. Nilópolis também não demora, mas tem a burocracia. Né? Isso é demais. Não é burocracia, é a burocracia. Né? E eu não estou citando... entidade nem nada. Às vezes é uma coisa que você aperta um botão no sistema, você conseguiria resolver, né? Tem vários casos, né? Então você paga o alvará, aí você tem o TLS, você tem vigilância sanitária. Vale ressaltar, importante, vigilância sanitária, ninguém vai na tua empresa. Absurdo. Porra, se eu estou pagando um imposto de vigilância sanitária e não vai um fiscal... Não, e pior de tudo que nós temos que estar aderente. A gente tem que estar compliant com o que eles exigem e apresentar. Mas apresenta o quê? Apresenta a nota fiscal, cara só da dedetização para fechar. Aí a dedetização, desratização, corpo de bombeiro. Aí só nisso aí você gastou 5 mil reais. E não aparece um candango para trabalhar de fato e falar assim, não, ó, vem fiscalizar para ver se está tudo ok, para ver se tem barata, cupim, rato, para ver se tem saída aqui de emergência. Orientar o empreendedor, o empresário também. Né? Então, por isso que quando até esse meu amigo deputado fala que imposto é roubo, é porque é um absurdo. Eu não tenho problema de pagar, mas eu quero ver a cara do cara, eu quero conversar com o cara. Sim. Falar, o que você vai me ajudar a prosperar o meu negócio? Estou pagando por quê e para onde vai? Exatamente. Mas, Juan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que também a dificuldade do empresário hoje no Brasil não é por conta também da mentalidade desse cara? Vou dar um exemplo. A gente viu na pandemia inúmeros negócios quebrarem por falta de caixa, né? O cara não é habituado a ter um caixa ali, um financeiro para suportar ali 6 meses, 1 ano de custo fixo a empresa. Para quem não sabe o que é custo fixo, é a empresa de porta aberta, vendendo ou não vendendo, você tem que bancar aquela despesa. Então, o empreendedor brasileiro ele não tem esse hábito de fazer um controle anual, por exemplo, igual nos Estados Unidos, você faz uma projeção anual. Então, você acha que não é necessário também mudar a mentalidade do empresário brasileiro para que ele possa, antes de abrir o negócio, achando que vai ter lucro imediato, saber que o negócio tem um tempo de maturação de 6 meses a 1 ano, ele tem que ter caixa para bancar isso até o final? Você acha que... Qual seria a solução para a gente poder mudar essa mentalidade do brasileiro hoje? Os projetos aí que poderiam trazer uma mentalidade nova para os nossos empresários e empreendedores? Então, educação. Educação, né? Você falou uma coisa interessante, né? No Japão, por exemplo, né? Vocês provavelmente sabem disso, né? No ensino fundamental, né? Que é o ensino de início da alfabetização, eles já aprendem a empreender. Como aprende a aprender?
empreender, irmão, não é só tu abrir um negócio, vender um produto e serviço, é você sociabilizar melhor, é você se vender melhor, você ter uma comunicação efetiva e eficiente melhor, porque aí você acaba se vendendo. Mas aí entra um outro aspecto, né? O ensino lá é preparado para isso, ele te prepara para isso. Sim, Marcelo, então, exatamente isso que eu estou falando. Prepara para apertar parafuso. Exatamente, as crianças lá, o que eles ensinam? Uma vez por semana, as crianças no Japão, os pequenininhos, têm que ir lavarem os banheiros que usam. Isso é empreender. Você está empreendendo vida. Porque com certeza vai crescer um adulto melhor, responsável, mais educado, responsável, né, altruísta, enfim, várias coisas. Então, no Brasil, a gente precisa, né, ter uma estrutura pedagógica de base, né? Eu acho que nem é o fundamental, eu já vou mais para o antigo ensino médio, né, que agora eu nem sei o nome que dá, da parte do segundo grau, né, ensino médio, de ensinar os jovens, né, do 7º ano ao 9º e depois do 1º, 2º e 3º ano a empreender. Como? Matemática financeira da forma mais branda, você ensinar planilhas ali, né? Você pegar, abrir um Excel, fazer uma planilha bacana, explicar... Saber o que é o fluxo de caixa, saber o que é o fundo de emergência, saber explicar o que é custo operacional, custo efetivo, o que é fluxo de caixa, o que é faturamento, receita, porque às vezes a pessoa não entende. Eu faturei 10 milhões, mas a minha receita líquida é 1. Aí você fala, o cara é milionário. Mas 1 milhão, ele tem que distribuir para mais 5 sócios. Então não funciona assim, a gente teria que ter uma educação melhor. Desculpa, Marcelo. Então, a gente precisa mudar essa cultura, né? Porque virou modinha, Gida. Todo mundo tem empresa. É bonito. Hoje a pessoa abre uma startup, né? Vamos dizer assim. Hoje todo mundo tem startup. Aí abre no quarto de casa. Aí a primeira coisa que faz é ir lá no Instagram, no LinkedIn, botar CEO. Cara, CEO é uma coisa muito maior do que isso. Né? E eu não vou nem assim, você Renan, tira o CEO das minhas redes sociais lá, hein? Não, mas é diferente. Nem usaria também. Eu usaria, né, fundador, alguma coisa assim. Eu nem vou ser hipócrita em dizer que lá, alguns anos atrás, eu não tive uma vaidade desse tipo. Até porque onde era o meu tipo de cenário, tinha que ser isso, né? Founder, CEO, acho ridículo. Cara, não é, você é o quê? Mas isso não tem a ver com o sonho do garoto que está empreendendo ali de ser? Que sonho, cara. Que sonho. Isso é massa de manobra empreendedora. É o cara ter um negócio, às vezes tem um baita negócio, mas o cara não é CEO. O CEO é o cara da Pepsi, o cara da Coca-Cola. O cara que é uma companhia, uma corporação, entendeu? Big Four, né, que são as 4 maiores, as 5 maiores do mundo. O cara estando no quarto, o cara bota empreendedor, é muito mais bonito, é muito mais autêntico. Você se vende, né? Óbvio, você tem que se vender grande, né? Mas você não precisa falar que é grande. Às vezes no teu gesto, às vezes nas suas atitudes. Fala mais que as próprias palavras. Fala mais do que... E ninguém é forte sozinho. É verdade. Então, assim, as pessoas têm que parar um pouco com a vaidade, né? Empreendedor tem que deixar de ser vaidoso, né? Óbvio, eu tenho algumas vaidades. Eu sou um cara vaidoso com algumas coisas, né? Mas, principalmente, uma coisa, Gida, que eu aprendi é o seguinte: não aceite crítica de quem nunca construiu nada. Aí eu sou vaidoso. Aí eu falo, meu amigo, vai comer arroz e feijão. Vai abrir um negócio e falir, porque no dia que você abrir e falir, você tem autoridade para vir me dar alguma sugestão, porque quem faliu passou por aquilo. Entendi. Entendeu? Às vezes o cara tem um baita sucesso, meu irmão, nunca quebrou nada, nunca falhou em nada, não é autoridade para mim. Entendeu? Verdade. Eu tenho, né, a gente está conhecendo um pouco do Juan empresário, do Juan bem-sucedido, CEO, né? CEO, founder. Empreendedor. Mas da ilha para o Dendê, do Dendê para Nilópolis. Traça um pouco esse panorama, essa trajetória para a gente. Como que você começou a primeira empresa, quando você resolveu, vou abrir uma empresa, vou arriscar, vou sair da multinacional, vou deixar de lado carteira assinada para me arriscar. Como que foi essa história? Rapaz, isso foi uma luta. Minha esposa está aqui, sabe o quanto foi uma decisão difícil, né? Eu já empreendia antes de entrar nessa empresa, né? E fali. Eu tive assim, eu empreendo há 18 anos.
Qual foi a primeira empresa? Quando você resolveu abrir alguma coisa, foi em que ramo? Foi uma loja de informática no edifício central, na Avenida Rio Branco. Já começou bem, né? Comecei louco, né? Louco, né? Sim. Porque o aluguel lá de um estande de 4 metros quadrados é o preço quase do meu andar que eu tenho em Nilópolis. Mas eu entrei num movimento, né, de vendas de gravador de CD, de DVD, lá naquele período, né, pré-histórico, né, Neandertal, né, da informática. Não lembro, não. Lembra? Eu não sou dessa época. E eu comprou gravador então na época. Eu não quero admitir, mas comprou. Irmão, vamos falar aqui, tu pirateou muito. Aquele Walkman quadrado desse tamanho. Meu irmão, quem nunca deixou a internet a partir de meia-noite para baixar os MP4, DivX, lembra? Xvideo lá, fazer o CD, ver filme pirata. Quem nunca fez isso, né? Tinha Xvideo na época lá, que você falou Xvideo? Não, Xvideo era a extensão, não é Xvideo. O fundador aqui da parada. Não, pô, ia estar bilionário, né? Então, assim, voltando, né? Eu montei uma lojinha de informática e fali logo depois, né? Tomei uma volta do sócio e tal. E aí fui empreendendo com informática mesmo. Aí montei algumas startups, né? Eu tive sucesso, tive muita derrota. E é o que eu falo, em 18 anos eu tive muito mais fracasso do que sucesso. Na base do planejamento ou tentativa e erro? Vou tentar, se der certo, deu. Vou tentar, se quebrou mais uma. Eu sempre fui um cara muito bem planejado, tá? Eu sempre fiz muito planejamento, mas eu aprendi que para empreender você não tem que ficar fazendo planejamento muito longo. É você fazer o teste e pivotar. Não deu certo? Acaba. O Gido é o maior exemplo que eu tenho de empreendedor que faz o teste, se em um ano não der certo, ele acaba com aquilo e monta outro. Tá aqui, um cara Aprendi na pancada, né? Um cara aqui do nosso lado. Eu aprendi muito na pancada, mas aí eu comecei a me qualificar, né? Na verdade, isso, só fazendo uma aspa, isso eu aprendi com um judeu. Ele falou o seguinte, irmão... Eu também aprendi. Tudo que você abre, todo negócio que você abre, você tem que ter meta e prazo. Irmão, deu prazo. Se não chegou à meta que você estipulou, ali você redefine o seu negócio. Ou você decide continuar, ou você para e começa um novo. Infelizmente, eu aprendi isso na porrada. Aos 32 anos de idade, eu quebrei com um negócio com uma dívida milionária. A loja de automóveis, né? A loja de automóveis. Porque eu insisti até o fim. Se eu tivesse na época, né? Porque quando eu abri essa loja, eu tinha 25 anos de idade. Se eu tivesse aos meus 27, na época que a loja chegou ali no seu auge financeiro. Se aos 27 eu tivesse esse pensamento, aos 29, 30 anos eu tinha fechado essa empresa ou tinha vendido ela, que é o sucesso do empreendedor hoje. Não é ter uma empresa... Fazer o exit. É o famoso venda, exit. É sair do negócio. Sair do negócio. Sair bem. Sair do negócio hoje... Eu tive a oportunidade de vender alguns negócios. Mas eu achava, assim, eu vim com aquele conceito do meu pai de que o negócio era eterno. Você fundava uma empresa, você trabalhava até morrer e ali você dá estrutura financeira para tua família a vida toda. Hoje, não. Hoje, o maior sucesso do meu negócio vai ser quando eu vendo. Então, se você está pensando na proposta aí... melhor produtora do Rio de Janeiro, né, Gida? Mas a gente tem meta e prazo. O portal do Gida Venda acabou de anunciar. Chegar no prazo a gente conversa, mas eu tenho prazo, eu tenho meta para esse ano. Legal. Então, assim, isso blinda o empresário por certas situações, porque se você vai fazer um projeto de um ano, como eu falei, somente no Brasil que tem esse lance do mensal, do pagamento mensal, de você fazer coisa mês a mês, não existe isso, cara. Empresa você tem que, meu irmão, analisar ela de ano a ano. Você tem que saber o teu faturamento anual, você tem que saber a tua meta anual, e aí você divide essas metas mês a mês, dia, semana, tudo para você chegar nessa meta anual. Exato. Tá exatamente. Entendendo? Se não for dessa forma, a maioria quebra. Concordo. Porque o cara não entende. Concordo. E aí eu cheguei, né? Eu estava, antes de entrar para uma grande multinacional, eu estava como camelô. Eu e a minha esposa, que está aqui. Nós fomos camelôs, eu estava desempregado, fiquei 1 ano e meio, né? 1 ano e meio desempregado. E assim, sem muita expectativa, ninguém. E com bom currículo, né? Com bom currículo. Aí agora é péssimo, porque a dificuldade para você se recolocar é horrível, né? Horrível. Horrível. E aí eu
eu olhando, né, o jornal, vi lá, excursão para São Paulo, Paraguai, Bolívia, não sei, excursão para tudo que é lugar. Eu falei, vou para isso. Liguei para ela, né, ela estava, acho que, vendendo umas bijuterias, que o pai dela era distribuidor de bijuteria para lojinhas e tal, Saara, essas coisas todas. Mas não era um cara rico também, não. Ele era consultor de vendas de uma grande distribuidora, né? E ela ajudava ele para ganhar um qualquer ali, né? Aí eu falei para ela, amor, vamos para São Paulo fazer compra. Ela, pô, como assim? Não, vamos e tal. Cara, nós fomos, sei lá, com quanto? R$1.000. Nós fomos com R$1.000. Meu irmão, e aquilo ali foi o start. É um fudevô, né? Nós saímos 6 horas da noite. Tem eu posso falar o nome, porque talvez as pessoas, né, não estou fazendo propaganda. Tem um motel Stop Time, que é um motel conhecido na Avenida Brasil, né, ali em Bom Sucesso. Do outro lado tem um supermercado, acho que é Vianense, né? A gente pegava ali no Vianense. O ônibus, 6h30 da noite, chegava em São Paulo 2h30 da manhã, acordado. A gente descia e comia uma coisinha qualquer lá, uma Coca-Cola, um pão com ovo, porque 2 horas da manhã, irmão, tu tá cheio de fome. Chegava no braço. Exatamente lá. Primeira vez que a gente Vendi foi... muito pra ele. Não lembro de você, mas a gente só comprava com o pessoal que falava assim, R$5, R$5, R$10. Tem muito lá. Aí nós chegamos lá, em meia hora, acho que o nosso dinheiro todo acabou. Tu fica, aquilo lá é um mundo, né, irmão? Aquilo lá é o paraíso do camelô, né? E nós fomos, e aí depois nós tivemos recorrência, a gente ia, sei lá, cada 15 dias, semanalmente, quando podia, enfim. Eu não me lembro como era a nossa estrutura, mas a gente ia direto, a gente cresceu muito, a gente chegou a ter uns 6 pontos, né, que a gente ia com barraquinha, né, já tinha a barraquinha pronta, nós levávamos só os nossos materiais, vendemos demais, foi o que nos salvou, né? Aí tive uma oportunidade de entrar como consultor de uma empresa, né? Fiquei 9 meses como consultor dessa empresa e logo depois eu me tornei gerente nacional da empresa e fiquei lá 6 anos e pivotei, né? E aí eu gerenciei 18 estados no país, eu era o preposto da empresa em tudo que era relacionado a licitações públicas, né? Grandes negócios assim de milhões. Eu era o cara que representava a empresa, assinava e negociava. E a minha mãe, ela adoeceu, né, em 2015. Olha que coisa engraçada, vou contar uma história. Em 2014, eu estava vendo casas nos Estados Unidos. Nós tínhamos um plano de, em dezembro de 2019, nos mudarmos para os Estados Unidos. Eu estava com ideia, né, de investir um dinheiro, né, comprar uma casa nos Estados Unidos e deixar lá de veraneio, botar naquelas plataformas de hotel, né, de Airbnb, né? Airbnb. Depois Airbnb, ó, portal do Gida, por favor. Tá? E a gente ia só para veraneio. Eu estava num momento interessante da minha vida, né? Tinha um bom salário, né? Tinha previsões muito boas dentro da empresa, mas eu estava já migrando para uma ideia de sair. E aí estava vendo casa nos Estados Unidos, e aí em janeiro de 2015, numa visita que eu fiz na minha mãe com um caroço no pescoço, e falou, não, torcicolo. Eu falei, cara, isso não é normal e tal. Resumo, ela fez biópsia, descobriu câncer. Aí a minha esposa, né, muito humanizada, ela irreal mesmo, né? Eu falei, o que eu vou fazer com a minha mãe? Ela falou, cara, traz tua mãe para cá. Aí veio minha mãe, veio meu irmão de 11 anos na época. Minha mãe morreu em 49 dias. Caramba. Né? Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Eu tinha 2 cartões de crédito que eu nunca imaginei ter um limite tão alto na minha vida. Não sei quando um dia eu vou ter esse limite. Gastei todos os meus cartões. Depois eu tive que cortar ela. Na verdade, cortou os cartões todos. Né? E aí eu estava muito cansado da multinacional. Amava o emprego, era incrível e tal, mas eu estava muito cansado. Eu falei, cara, eu vou empreender, eu vou na luta. A gente já tinha uma empresinha, que hoje é uma empresa de cerimonial, que ela é que é a dona, né? Posso fazer um merchan do nome da empresa? Pode, no final a gente acerta, fica tranquilo. Carla Brício Cerimonial.
É uma empresa de cerimonial. Instagram para fechar, Instagram. Carla Brice Cerimonial. A gente deixa fazer o merchan, depois não pagou, a gente corta na edição. Corta Ótimo. na edição. Por isso que é gravado, não é nada ao vivo aqui. E, cara, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? Me casar com a Carla, né? Lutar com ela. E foi mal. E é bacana ver ele tratar, né? A esposa dele está na minha frente, né? É bacana ver ele tratar a esposa com tamanho carinho, porque é a mesma devoção que eu tenho com a minha, né? Minha esposa, bem mais jovem que eu, né? Eu falo abertamente, falo aqui pro Fábio, foi a pessoa que mudou minha vida. E mudou assim muito, muito, muito positivamente. É uma arara, difícil, brava, mas teve um papel importante. Minha mulher é onça, né, do Pantanal, né? Mas foi muito difícil, cara, porque... Você pode vir aqui dar um abraço nele, um beijo nele? Pode vir aqui. Entra aqui que eu quero filmar aqui essa cena. Não, cena bonita, né? Eu acho tão bonito essa... Eu acho que é isso, irmão. É valorizar os humildes começos. Pega uma cadeira pra lá, Renan. Bota a cadeira pra ela aqui, que ela vai fazer a entrevista junto com a gente aqui. Pega lá. Mas é real, assim, porque ela, quando me conheceu, cara, eu tava pesando 51 quilos. Eu tinha passado por um período que eu passei fome, né? E foi muito maneiro conhecer ela, né? Porque a mentalidade dela, né? A sua esposa é mais jovem do que você. Eu sou mais novo do que minha mulher, né? E assim, ela com a experiência dela, né, de vida, ela me ajudou muito, né? Eu melhorei muito minha mentalidade, muita coisa, né? E aí eu tive a ideia de ajudar ela a empreender, porque eu, modéstia à parte, eu tinha mais conhecimento do que ela nisso. Só que ela pivotou, né? E aí o negócio tava bacaninha, né? A gente fazia, né, muitos casamentos juntos, né? Eu, funcionário dela ali, auxiliando e tal. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei pra ela e falei, pô, amor, a gente tem que... Daqui a pouco eu vou começar a chorar também. Eu tô segurando aqui. Eu falei, pô, amor, a gente tá com um negócio aí, cara, vamos investir nessa porra, desculpa o palavrão, né? Vamos dar o nosso melhor, a gente faz 5 casamentos, a gente tem que chegar a 15 por mês pra pagar nossas contas. E vender a gente sabia, a gente era camelô, né? E aí eu escolhi, né, sair da multinacional e fiquei 6 meses negociando a minha saída. Eu modéstia à parte, eu era um funcionário sensacional. Antes de você partir para essa área, fala para mim a importância de uma mulher como essa na vida de um homem que está começando hoje. Ah, cara, é tudo. É tudo. Nós não somos muito carinhosos um com o outro. Nós somos muito mais parceiros, amigos, né? Do que qualquer outra coisa. Claro, nós somos um casal, a gente é feliz, nosso casamento e tal. A gente tem uma parceria muito, muito incrível. É muito foda, né? A vida que a gente leva. Porque ela tá assim, tô contigo. A gente vai ter dinheiro para comprar comida? Falei, vamos, eu tô planejando, então vambora, né? E isso catapulta qualquer ser humano, né? Catapulta qualquer homem, porra. A pessoa que tá do teu lado, que dorme contigo, aposta na tua aventura, porra, né? Então é de extrema importância, né? Lógico que eu tenho muita capacidade, né? Eu sou um cara muito esperto, eu tenho muita sagacidade, eu tenho uma flexibilidade de negociação, relação, mas não adianta eu chegar em casa, tá sozinho, não tem uma pessoa assim, falar, tu tá errado, né? Não faça isso. Na política, por exemplo, né? Ela me dá muita sugestão. E o fato de você acreditar impulsionou ele também, não é isso? Sim, com Fala certeza. Um pouquinho pra gente o que você tem para agregar. Assim, quem tá assistindo a gente hoje, né? Que de repente tá dentro de casa, querendo empreender com uma família, com a esposa, e fala a importância dos dois estarem juntos no início até o fim desse projeto. O Juan tocou no assunto aqui, né, de reclamar, né? Eu reclamo muito com ele. E eu tomo muito na cara, né? Porque eu sou a pessoa que tem coragem de falar para ele que você está errado. Sim. E aí a gente bate muito de frente, né? Eu tô vendo de fora, é diferente das outras pessoas verem, né? Mas com relação ao negócio, o Juan, eu vim de um outro casamento, onde eu fui casada há 12 anos, tenho 2 filhos desse casamento. E com o Juan nós temos o Miguel,
que vai fazer agora 11 anos. E eu nunca fui uma mulher empoderada. Eu nunca tive uma pessoa que me apoiasse, que me incentivasse, nada. Mas sempre acreditou no potencial do seu esposo. Do primeiro? Não, do Juan. Não, tô falando do ah, primeiro. Sim. Eu não tinha isso. E quando eu conheci o Juan, eu tive tudo o que você possa imaginar de companheirismo, de incentivo. Ele me empodera, ele faz com que eu acredite. E isso eu fui trazendo para mim. E hoje, realmente, hoje eu sou empoderada, hoje eu tenho o meu negócio que está bombando, graças a Deus, graças a mim, graças a ele também, né? E é importante essa sinergia, a gente olha um para o outro, a gente já entende, a gente sabe o que a gente quer e vamos embora junto, sem medo. Quando nós saímos de Ramos, porque ele não falou que a gente ainda morou em Ramos, né? Ele saiu da ilha, foi para Ramos, e quando ele decidiu, vamos para Nilópolis, eu não pensei 2 vezes. Saí, assim, da minha família, Sim. né? De perto da minha mãe, saí debaixo da asa da minha família, e hoje a gente mora lá sem ter ninguém dando apoio pra gente. Foi difícil pra caramba. Mas é libertador também, não é? Você sair de uma área de conforto, de uma zona de conforto. A gente cresceu, né, no nível, assim, na enésima potência, né? Porque a mãe dela sempre foi apoiadora, né? Sempre cuidou das crianças, o pai dela, que foi uma grande força que ela teve e tal. Mas a gente não contava das nossas dores, porque acha assim, ninguém tem que participar, essa dor é nossa, a luta é nossa, a gente não tá... Teve época que, antes de eu entrar na multinacional, né, o pessoal via a gente magrinho, sequinho, perguntava, vocês estão de dieta, estão super bem? Não, a gente não tinha o que comer. Real, irmão. Nós comprávamos ou uma bandeja de carne moída, que era para dar uma semana inteira para as crianças, né, ou uma bandeja de peito de frango, e a gente comia legumes com linguiça, assim, no vapor. Quando tinha um azeite, jogava um azeite, saía e comia aquilo e estava bem, porque as crianças estavam bem, né? Então, assim, a gente indo para outra região, e foi, assim, desbravar total, porque nós não temos família na Baixada Fluminense, nem nada, foi uma aposta, né, com planejamento. Aí eu já estava no outro nível que eu busquei investidor, né, pessoas. Mas antes de você chegar nesse nível, eu vou falar até porque eu tomei essa decisão recente. Não foi a primeira vez que eu tomei essa decisão. Existe um momento na família que você tem que decidir ou o conforto ou aventurar algo novo que você não sabe o que vai acontecer para frente. Você, quando sai de uma multinacional, você sai de uma zona estável. Você tem um conforto ali, teu salário está certo ali, tudo. E você sair para empreender, cara... Não é qualquer mulher que está do teu lado. Não é. Não é. Não é mesmo. Eu tomei essa decisão. Casamentos terminam ano passado agora. Essa falta, né? Ano passado. Eu estava saindo de uma zona de conforto, como funcionário público e tal. Tinha ali minha vida estabilizada, minhas contas pagas, tudo direitinho, para investir numa produtora que eu não tinha perspectiva de ganho. Mas o planejamento era isso, ó. Vamos fazer isso aqui em tanto tempo. A gente tem esse tempo aqui para investir, a gente tem tanto para investir, ou dá certo, porque se daqui em diante a parada não fluir, a gente não vai ter mais a estabilidade, a gente tem um salário, então, tá contigo, tá comigo? Tô contigo, vamos para cima. Cara, isso foi o que me deu mais gás. Porque se eu tivesse uma mulher do lado falando assim, não, eu não vou arriscar a nossa estabilidade, eu não vou, como que a gente vai pagar o aluguel, como que a gente vai fazer compra, né? Geralmente não é isso? Certo pelo incerto, né? Então, eu admiro, cara, eu pedi até para você participar, porque, cara, eu admiro uma mulher que ajuda o homem nesse sentido, cara. Sim. Eu acho que isso contando aí o teu talento, tua expertise, tudo, mas isso foi 50%, ou acho que até mais, do teu sucesso hoje. Lógico. Foi a mulher que está do teu lado. Claro. Então, eu quero parabenizar você pelo homem que ele é hoje, porque se não fosse você, talvez ele não estaria aqui. Mas eu sempre falei para ela, eu falei, vai trabalhar, vai estudar. Eu financiei o que eu podia, né? Ela financiou boa parte do que ela hoje tem de capacidade acadêmica, intelectual e tal. Mas eu dei o pontapé, eu empurrei, porque eu falei, se eu não estiver aqui, né?
se nós nos separarmos? Ela já está casando, já está querendo separar. Eu falei, não é, você tem que ser potente, você não tem que esperar de mim. Você é uma mulher forte, tá? Você vai ter o teu negócio. Lógico, eu vou ser o esteio, né? O homem, né? Isso até cultural, é uma coisa, né? Patriarcado, né? Do homem ter que bancar tudo, mas culturalmente o homem e biologicamente também a mulher precisa de ter uma segurança, né? Eu falei, eu vou estruturar o que puder do nosso negócio, né? Mas você tem que ter o teu. E, cara, deu tão certo, porque hoje a Carla, ela se tornou a primeira professora de cerimonial da Baixada Fluminense. Eu fui o primeiro coworking da Baixada Fluminense. A Carla foi a primeira mulher a introduzir formação, capacitação para outras mulheres em cerimonial. Já formou, sei lá, mais de 100 alunas num tempo muito curto. É uma demanda reprimida. Sem medo de criar concorrência. O que é mais bacana. Ela ensina, cara, fico até arrepiado de me lembrar, nós fomos no shopping lá no Nova Iguaçu, Top Shopping, a aluna dela tinha acabado de se formar, devia ter 2 meses. Né? Uns 4 meses por aí. Sei lá, 3 meses por aí. Ela já estava como expositora de uma feira de noiva. Incrível isso. Pra gente participar da primeira feira de noiva foi muito cruel. Ninguém ajudou a gente. Então a veia empreendedora tá no casal, né? Tá no então, casal. assim, hoje, né? Então, essa escolha, respondendo você, a gente alongou um pouco, Marcelo, foi uma decisão muito difícil, mas foi muito acertada, muito assertiva, muito eficiente. Porque eu falei, cara, vamos investir em tudo. A gente investiu o que a gente podia, cara. Foi uma loucura. Assim, eu fiquei 2 anos sem ganhar nada, né? Sim. A gente está numa dificuldade cruel, mas hoje eu estou, né, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis, da Baixada. Estou com 6 empresas. Então, e quando a gente fala do empresário padrão, né, já que você tocou a questão da associação comercial, quando a gente fala do empresário padrão, sempre vem a imagem daquela figura de terno, gravata, sisudo, chato, né? Aquele empresário chato. O presidente tem tatuagens. Sim. E assim, você é uma figura que... Vocês, né, passam humanidade. São um casal que passa humanidade, né, que entende o negócio como algo importante para a família que se debruçou ali, que entende a questão do empreendedorismo como uma fonte de renda essencial para a manutenção de uma casa, até de uma comunidade. Essa imagem está mudando com a questão do empreendedorismo crescendo no Brasil ou não? Eu acho foge muito desse padrão que eu falei, né? Eu faço uma analogia, Marcelo, com a política, né? Hoje a gente não vê mais políticos profissionais de 20, 30 anos atrás. Hoje a gente vê os famosos outsiders, né? São as pessoas, né, de fora que tem negócio. E o empreendedorismo está mudando também com isso. Mudou primeiro porque você vê jovens de 14 anos empreendendo. E ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Você tá aí, os próprios jogos eletrônicos, né? O eSports, né? Tem jovens de 17 anos que têm idade de ser os nossos filhos, né? De 20 anos que têm idade de ser os nossos filhos, ganhando 20, 30 mil por mês, 100 mil reais por mês. E é uma profissão, né? Porque o cara tá ali sentado 10 horas jogando, ele tem que estar com a coluna boa, tem que estar com o físico bom, tem que estar com a nutrição dele, a parte de alimentação boa. Então, assim, tudo tá mudando muito. E esse conceito também. Eu comecei a quebrar esse conceito, Marcelo. Eu fiz uma ruptura quando eu tive a honra, né, de ser convidado para fazer parte da cadeira lá de executivo dentro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, né? Todo o Rio de Janeiro, na CRJ. Eu fui convidado para me tornar vice-presidente da Comissão de Comunicação, Tecnologia e Inovação da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu fui, foi engraçado, porque eu fui de jeans, né? Um sapatênis. Todo mundo esperando o cara de terno. Não, e uma camisa social dobrada da minha empresa, com a logomarca, que tinha uma outra costura, enfim, um bordado. E eu fui recepcionado por um senhor que devia ter 1,80 m, com um blazer que vinha quase até o joelho e de gravata borboleta. Eu fiz essa cara assim, né? Eu olhei, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha pra pessoa, olha pra roupa. O que eu tô fazendo aqui? Um senhorzinho que deve ter uns 80 anos, tem idade de ser meu avô, com um blazer enorme, com a calça caque, um blazer azul marinho, bem tradicional, né? Bem, né? Clássico, e de gravata borboleta. Eu falei, gente, eu não vejo isso, não sei há
quando que eu acho que eu vi em filme, eu tô vendo na minha frente o cara de gravata borboleta. Aí ele olhou, ele falou, o senhor que é o doutor Juan, muito prazer, me deu a mão assim. Eu falei, gente, aí quando ele me deu a mão, eu pensei, benção, né? Eu falei, ele me deu a mão assim, com a delicadeza, um cavalheiro, né? Aí eu falei, gente, quando ele me deu a mão, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? O senhor que é o doutor Juan? Eu falei, não tem doutorado, doutor. E aí, eu fiz a primeira reunião, né? Já para quebrar essa ruptura. Aí na reunião eu deixei muito claro à mesa que eu estava com diversas autoridades. Eu falei, olha, eu aceito o convite primeiro porque você ser um cara que saiu de uma favela e ocupar um espaço político, não é político partidário, é político. A associação comercial é um espaço político, né? Que poucos sabem, né? Mas dentro da associação comercial nasceu a Firjan, o Disque Denúncia, né? O Conselho Nacional de Indústria, tudo nasceu dentro da Associação Comercial do Rio. Projetos de urbanização, desenvolvimento. Tudo, né? Plano diretor da cidade nasceu ali junto com prefeitura, com o governo do estado. Muita coisa é catapultada através do empreendedorismo, né? Então, um cara jovem como eu, apesar de não estar na juventude, mas um cara jovem como eu, exatamente por conta dessa característica, todo tatuado, né? Entrar numa casa que tem mais de 243 anos, é a associação comercial mais antiga do país, e ocupar uma cadeira como vice-presidente de um conselho é muito importante. Isso é mostrar a nossa resistência do pobre, que o pobre pode ocupar o seu espaço. Eu não estou falando isso, não é militância não, porque não, é bonito, vamos abraçar a árvore. Não é nada disso. Todo mundo é potente. Todo mundo é potente. Todo mundo tem potência. É só quebra de disrupção mental, é mentalidade. Eu tinha um sonho de usar terno na minha vida, né? Eu usei tantos anos da minha vida, eu consegui ocupar isso, né? É uma besteira, né? Você às vezes usa terno e, não tem dinheiro nem para pagar suas contas. Mas eu achava bonito, porque eu era da favela, né? Eu usei tantos anos que hoje eu não uso mais. Hoje eu vou, lógico, dependendo da solenidade, eu estou. Mas aí eu comecei a quebrar isso. Aí eu cheguei lá na mesa e falei assim, olha só, eu aceito o convite, é um privilégio, uma honra e tal. Mas desde que em nossas reuniões, o que seja colocado em pauta e o que está sendo discutido seja empreendedorismo geopolítico, macro, é para o Estado. Então eu não quero fomentar evento na Urca, na Gávea, em Botafogo, em Ipanema, Leblon, Lagoa. Eu quero fomentar evento em Bangu, Senador Camará, Baixada Fluminense, Nilópolis, Mesquita. Aí eu comecei a quebrar isso. Então hoje eu estou numa posição de extremo respeito, né? Desculpa. Nada. Me coloco como uma autoridade política e uma autoridade institucional, mas quando as pessoas vão falar comigo, pensam que às vezes eu sou, o vendedor da minha empresa. No primeiro que eu passei dessa época, o período de vaidade, de falar assim, eu estou e tal, ó, eu ocupo esse espaço. Às vezes a pessoa pede assim, tu vai no órgão público, aí fala, o senhor veio através de quem? Eu falei, eu sou presidente da Associação Comercial da Baixada Fluminense. Ah, não, doutor, por aqui. Então, eu falei, não, tranquilo, eu aguardo aqui, vamos fazer o check-in normal e tal. Então é isso, é quebra de cultura, Marcelo. Está mudando muito isso, entendeu? E como trabalhar a questão do desenvolvimento regional da Baixada Fluminense, né? A Baixada, os municípios se confundem, né? As necessidades são basicamente as mesmas, as dificuldades da população são basicamente as mesmas, mas há a limitação geográfica, né, dos municípios e a limitação fiscal, política, tributária. Como trabalhar o desenvolvimento dessas regiões, dessas cidades, uma mesma região a partir disso? Então, isso deveria, Marcelo, ser top-down, né, que a gente fala, né, de cima para baixo. Isso deveria ser, né, o gestor local, tanto do executivo quanto do legislativo, promover e corroborar para o desenvolvimento econômico através, por exemplo, de consórcios, né? Você pega a Baixada Fluminense, são 13 municípios, é fundamental que os prefeitos eles consigam ter uma interlocução e um diálogo para falar assim, por exemplo, vamos criar um consórcio, igual, por exemplo, né, teve no Maranhão, né, eu esqueci o nome do Flávio Dino, né? O Flávio Dino, excelente governador,
e que aqui o pessoal não nos ouça, né, porque não fica com raiva, é direita, esquerda, mas é de esquerda, né? Ele é de esquerda. O cara desenvolveu um consórcio de vários estados que eles fazem compra em conjunto, compra coletiva. O que ele gastaria 20 milhões, ele vai estar gastando 2, porque ele está dividindo com 10 estados. Em São Paulo, a gente começou a ter, de 2 anos para cá, as APLs, né, os arranjos produtivos locais. Sim. Eu isolo regiões, né, 2, 3 cidades que produzem um determinado item em comum, criam mecanismos para facilitar a produção desses itens. Exatamente. Fazem compra juntos, fazem as vendas juntos. E não existe isso que é de esquerda e de direita, não, irmão. Existe o que é bom pro povo. Exato. Eu costumo falar, irmão, que eu elogio quando o cara acerta, eu dou crédito, entendeu? E tem o direito da crítica quando o cara erra. Nós somos pagadores. Então, independente do partido, da ideologia, se tem um projeto bom pro povo, a gente tem que apoiar, irmão. Total. Entendeu? Então, assim, aí o que eu penso, Marcelo? Como há muita vaidade, principalmente em cidades provincianas, né? Cidades que têm características feudais e coronelistas, né? Devem... Basicamente toda a Baixada? Toda a Baixada, né? Toda a Baixada. Muitas foram fazendas, né? Nilópolis foi fazenda. Então hoje cada um com seu coronel, cada um com sua... Exatamente, né? Só que hoje, a coisa não deveria ser perene, né? E ela se perpetuou, né? Uma cidade que se desenvolveu bastante, uma cidade, né, urbana mesmo, né? Asfaltada, saneamento básico, e existem seus coronéis, né? Então o que eu penso que seria o ponto de equilíbrio disso? E da gente conseguir ajudar para que se conversem, né? Entidades, né? Sociedades civis organizadas sem fins lucrativos, que é o caso da minha, que não deixa de ser uma autoridade política, não é partidária, mas tem algumas prerrogativas, elas se juntarem e forçarem positivamente os governos para que eles elaborem projetos de leis, né? Consórcios e etc. Então, nós devemos nos unir, né? Entidades, e falar assim, olha, a gente está precisando disso. Por que as associações comerciais elas não podem se juntar para falar de desenvolvimento econômico? Hoje, mais de 64% da população de Nilópolis ela sai todos os dias para trabalhar em outras cidades. Então, somente menos de 30% é que consome e paga coisas dentro do meu município. Só esse dado já demonstra a maior dificuldade da população do local. Emprego. É porque tem uma migração muito grande, porque falta desenvolvimento econômico, falta educação, né? Falta fomento. A gente, no momento de pandemia, ter uma interlocução com o governo do estado, governo federal, e criar, por exemplo, bancos de linha de crédito para pequenos empreendedores é o melhor dos mundos. A gente tem mais de 10 mil MEIs dentro de Nilópolis. Eu tô falando de Nilópolis, sem contar que o empreendedor, ele trabalhando de forma digital hoje, que isso está crescendo bastante, 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar, ele está produzindo. São 4 horas perdidas do trabalhador da Baixada Fluminense que não produz. Sim. Então, você fomentar hoje na Baixada Fluminense o empreendedor digital, o cara que empreende através do online, da internet, você vai ter muito mais produtividade dentro desse cara e dentro do próprio município dele, ao invés de ser somente uma cidade dormitória. Total. Outra coisa, tu vê que muitos munícipes, né, eles saem das regiões e vão com seus veículos. Às vezes o cara não abastece nem na própria cidade. Às vezes nem abasteceu o carro. O cara só paga o quê? Uma fração lá do ICMS por conta dos supermercados, que vai para o Estado, né? O supermercado paga o ISS ali, uma coisinha, uma fração para o município, mas o morador mesmo, que é uma potência local, ele está se desenvolvendo em outro lugar. O cara sai de Nilópolis para trabalhar na Avenida Rio Branco, ele almoça lá, almoça caro, um almoço às vezes na Avenida Rio Branco, não estou falando que é compatível com o local, né? Mas um almoço que o cara come lá, às vezes ele paga um almoço e uma janta e talvez almoça no outro dia dentro de Nilópolis, dentro de Mesquita. Um almoço no centro do Rio é 40, 50 reais, um almoço bom. Eu não estou falando, como é que se fala, o junk food, né? Mas assim, um almoço bom. Eu almoço em Nilópolis, irmão, num boteco, vou fazer um merchan, boteco do Tuninho, em frente ao meu escritório. É um boteco. É uma empresa dele. É mais uma empresa do Juan Medeiros. Não, eu só fomento lá o desenvolvimento dele. É um boteco, irmão. É a melhor comida que tem em Nilópolis. Mas você tem que apoiar, cara, esse cara mesmo. Esse cara que a gente tem que fazer divulgação, irmão. Aqui. O pequeno empreendedor é o cara que está movimentando a nossa cidade, irmão. Total.
tal, movimenta demais. A gente indica todos os nossos clientes para ir lá. Cara, eu tenho um apreço muito grande pela Baixada Fluminense, né? Eu morei muito tempo em São João de Meriti, mas é um povo guerreiro. É um povo guerreiro e eu fico feliz de saber que tem um casal, que nem vocês aí à frente do comércio, né, na Baixada Fluminense, fomentando isso ali naquela região. Tá? Porque eu acho que o nosso povo ali é muito sofrido, irmão. Demais. Eu acho que a gente precisa, cara, através da associação ali de comércio, começar a ensinar a galera a ganhar dinheiro, a empreender, a abrir teu negócio. Eu quero deixar uma mensagem aqui, se você é da Baixada Fluminense e você tá com dificuldade, cara, procura o Juan Medeiros. É um cara que vai poder te ajudar, de repente você pode reunir lá as costureiras do bairro, né? Ou se não, as mulheres de empresário, para dar palestra para ela, para ensinar como apoiar o cara a dar força, não é isso? Você tá aí com um testemunho aí, uma experiência de vida sensacional. Carla, isso pode agregar muito na vida de outras mulheres, que às vezes não sabem nem como ajudar o cara. Eu acho que ela fez 3 turmas, né, social, né? Uma R$50, uma formação completa de cerimonial, que a primeira que ela gastou foi quase mais de 1.000, porque ela teve que ir para São Paulo, foi até a primeira, eu que banquei, paguei avião, hotel e a estadia dela, táxi, alimentação e tal. Para ela se formar, ela deu a mesma formação e melhor. Não é porque está aqui do meu lado, não, melhor por R$50. Aí. R$50. Lucro zero, é zero lucro. É capacitar mulheres, porque a gente tem um dos maiores índices de mulheres bem-alentadas do estado em Nilópolis. E se você pegar os maiores índices de mãe solteira e guerreira que cuida dos seus filhos sozinho, que precisa de um curso desse, cara, o que é R$50 por mês, cara? Não é por mês, não. Foi 2 dias de aula. 2 dias de aula, de 9 às 18, R$50. Eu fiz a parte teórica e no dia seguinte a prática, com parceria com uma boleira, com decorador, fotógrafo. E mesmo assim foi uma luta para ter parceria. Foi uma luta. E eu quis o pessoal fazer da social Baixada. É difícil. Eu quis o pessoal da Baixada, né? Porque a gente já tem aquela cultura de que a da Baixada não é bom. Muito pelo contrário. Muitos não falam que são de lá e fazem os trabalhos aqui no Rio por vergonha até. Né? Um dado importante, Gida, que você falou, né? É que a associação comercial, eu estou à disposição, realmente eu estou à disposição. Né? Só para você entender, nós conseguimos viabilizar a linha de crédito para 31 empresários de novembro do ano passado até dezembro, de R$1,5 milhão. Há 2 semanas atrás, nós conseguimos viabilizar R$500 milhão para um empresário de Petrópolis. Nós viabilizamos para 31 empresários mais de R$2 milhões. Viabilizamos como? A gente entende a operação do Banco de Fomento, que é da AG Rio, que é do governo do estado, é um dinheiro que pertence a gente, é um dinheiro que a maior parte desse dinheiro que está lá para ser disponibilizado para todo o empresariado do estado é da concessão da SEDAI, né? E graças a Deus, muito iluminado e muito inteligente, o nosso governador Cláudio Castro, ele fez essa liberação para fomentar o desenvolvimento econômico através desse recurso para empregar pessoas. A gente saiu do nível assim muito rasteiro de empregabilidade, aumentamos, a gente está voltando a desenvolver o nosso estado, né? O governador... Empresário com uma verba dessa é centenas de empregos aí na cidade. Irmão, e não é só isso, Você só começa a pagar a partir do 13º mês sem juros. São 12 meses de carência, a gente viabilizou mais de R$2 milhões. Aí, eu também tenho uma parceria com a Caixa Econômica, a gente chegou a fazer um convênio ano passado com a Caixa Econômica, a gente não ganha nenhum recurso nisso, a gente agora está com a parceria com a Caixa Econômica de liberar até R$5 mil para MEI, podendo estar negativado até R$3 mil com o rente, né, que a gente chama o rating, e o score baixo, e com dívida. A Caixa Econômica Federal está liberando até R$5 mil para MEI. Isso ajuda muito a vida. Às vezes a pessoa. O que é necessário para esse empresário solicitar? Ele tem que buscar o Juan ou alguma instituição lá? Não, me procura ou procura a Senil, né? Que é a. @Juan Medeiros. Não, né? Sou Juan Medeiros. Sou Juan Medeiros no Instagram, manda um direct para ele lá. Tudo Sou Juan Medeiros, tudo. YouTube, TikTok, o pessoal vê lá eu molhando a minha experiência. Vamos legendar aqui, porque o Juan é com J, é um negócio meio francês, né? Espanhol. Com descendência sírio-libanesa. Caso ele não esteja na associação, o bar do Toninho.
O Bar do Toninho. Bar do Toninho. Se não achar ele no Instagram, vai no Bar do Toninho que ele tá lá. Vocês estão falando, quando vocês forem visitar lá a minha empresa, nós vamos almoçar lá no Bar do Toninho. E é na rua, na calçada. O Bar do Toninho, com certeza o almoço já tá pago, tá? Tá pago, tá garantido. Então, assim, as pessoas nos procurem, né? Podem me procurar, pode procurar a Cenil, que a gente vai dar a orientação adequada e o caminho direto com o gerente da Caixa Econômica para tentar fazer essa viabilização. E, cara, a ideia é que seja da Baixada Fluminense, né? Óbvio, a gente tem que fomentar porque a capital já tem o seu fomento, tem outras pessoas que fazem isso, mas também a gente não está inviabilizando de nós ajudar outras pessoas de outros municípios. Né? Mas a ideia é pegar e catapultar, fomentar os 13 municípios da Baixada Fluminense. É de fomentar o desenvolvimento local, né? Exatamente. Meu irmão, eu acho que a gente já falou aqui bastante tempo. Não, tem a polêmica. Tem a treta? Tá, tem a treta. Então vamos pra treta. Vamos pra treta. Pra não ficar nervosa. Não, deixa ela aí. Pra não virar alvo. É. Recentemente foi aprovado no Congresso uma nova legislação que trata sobre jogos, que possibilita até a reabertura dos cassinos no Brasil. Considerando que Nilópolis é a casa do jogo do bicho, né? É a casa dos maiores bicheiros historicamente, Papai né? Anísio, né? Tem que Anísio. falar, né? Não é meu pai, não, meu pai. É o cara, né? Anísio é primo. Primo meu, primo teu. É primo sírio nosso. libanês, isso aí. E o que você acha disso? Da questão do jogo, não só do jogo do bicho, mas o cassino, Cara, outra... vou te falar. Como geração de emprego e renda, com Eu não tenho possibilidade problema nenhum econômica. falar, né? Meu pai foi... Calma aí, deixa eu entender. Você fez uma pergunta falando da proposta de legalização dos jogos ou do jogo do bicho? Que são duas coisas diferentes. O jogo do bicho é ilícito. eu vou... A proposta de liberação de jogos é uma proposta que gera emprego, gera uma série de outras coisas. Não, até pro jogo do bicho também. Ilícito hoje é tudo. Por enquanto é tudo. Não, por enquanto Os porque não foi cassinos, aprovado. Uma série de coisas. Mas o jogo do bicho gera muito emprego, né? A gente pode pontuar a questão da ilegalidade, a questão da ligação com a contravenção, a formação de quadrilha, enfim, uma série de coisas aí. Olha Mas só. emprego ele gera. Infelizmente, baseado na questão da pobreza, do subdesenvolvimento de regiões. Se a gente for conjecturar, né, tudo que envolve licitude dentro do nosso país, a gente está ferrado, irmão. Sim. Né? Você pega aí, né, com todo respeito às nossas Forças Armadas, é muita corrupção dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar. Tudo a gente não pode, lógico, englobar tudo. Né? O problema todo é que quando há uma coisa ruim, ela tem uma possibilidade de propulsão e propagação muito maior. Então você pega policiais, são homens honrados, sérios, mas você tem 5% ali, no máximo 10%, que são extremamente corruptíveis, escusos, que acaba desonrando toda a 80% corporação. ou 90% da corporação. Absurdo. Né? A própria política. Política é linda, irmão. Política, né? Aristóteles, Sócrates, né? A política grega é linda, mas tem uma coisa que acaba com tudo, que é o produto do meio, é o homem. Quando você bota ser humano no meio, né? Você vai ter que separar o joio do trigo. Então, assim, eu não entendo neca de pitibiriba, isso é antigo, é da nossa época, né? Eu não entendo neca de pitibiriba de bicho. Real, não entendo, tá? Não sei jogar. Eu joguei uma vez na minha vida que o meu pai me orientou, eu dei R$10 para ele, eu falei, eu quero jogar no bicho, tal. Sonhei com não me lembro se era avestruz, mas a avestruz estava voando, fazendo voo migratório, né? Mas a avestruz não voa, ele não. Era uma cegonha, era o bebê chegando. Aí ele, não, é águia, não sei o quê. Eu falei, porra, não, mas eu sonhei com ele. Não, tu vai jogar nisso aqui na cabeça, tal. Resumo, eu não joguei nada do que ele orientou, né? E deu de manhã e de tarde na cabeça o bicho que ele falou. Eu joguei R$10, eu poderia ter ganhado 4 mil, sei lá, 5 mil, eu não entendo, né? E falando na questão do bicho, né, o meu pai, ele trabalhou muitos anos pro bicho. Meu pai, ele ficou afastado de mim muitos anos. Eu fui ver meu pai depois de 17 anos dele, ele se separou da minha mãe, se afastou mesmo e tal. Mas a gente voltou a ser amigo, dei uma oportunidade de rever meu pai. E meu pai trabalhou pro bicho muito tempo, né? Talvez por falta de perspectiva, falta de oportunidade e tal. E ele foi apontador e chegou até a ser gerente, né, de bicho e tal. Mas eu não tive contato com meu pai, né, durante muitos anos. Mas meu pai tinha um trabalho,
né? Não é nem um emprego. Não é emprego porque não tinha legalidade naquilo. Né? O Estado ele não conseguia... Mas sustentou a casa dele durante anos. Ali. Eu não tive a presença dele, ele nunca me deu nada, né? Mas lá a vida dele, tal, com quem ele viveu e tal, ele se sustentava. Então, pensando, tá? Olhando com o olhar de empreendedor e empresário, eu sou a favor, tá? Eu sou a favor por quê? Também sou a favor do Estado ser menor, né? O Estado não ter tanta autoridade sobre a sociedade, né? Sobre as escolhas, etc. Então, tem algumas pautas, por exemplo, que eu acho que não deveria nem ser pauta de discussão. A religião não deveria ser pauta. A sexualidade, né? A opção sexual da pessoa, se o homem pode casar com o homem, pô, irmão, se é amor, se a pessoa tem a oportunidade de tirar uma criança para adotar, para dar uma vida melhor, isso não deveria ser pauta nem de congresso, de nada, irmão. Né? Então, assim, falando como empresário, eu acho incrível. Por que eu acho incrível? Como eu falei, na minha vida, eu só joguei uma vez no bicho e perdi. E fiquei em crise. Eu falei, eu não vou jogar mais nisso porque eu não acredito nisso. Mas eu acredito na hombridade do bicho. Eu já vi pessoas irem lá com um papelzinho amassado, depois de uma semana chegar, o cara ir lá, não, tem que pagar. Eles pagam. Sim. Né? Eles são criteriosos com isso. Entrando no meio de questão de contravenção e tal, tudo que é ilícito tem envolvimento de alguma forma com contravenção, com qualquer negociação escusa, né? Então, isso não entra no mérito. Tem muita contravenção, tem muita sonegação, tem muita evasão de divisa financeira, porque não tem controle, né? Então, quando o governo, de alguma forma, controlasse isso, eu sou favorável a isso. Eu, por exemplo, se eu fosse um deputado federal, votaria a favor, né? E se eu fosse senador também, porque você aumenta a empregabilidade, o desenvolvimento econômico local, você cria instrumentos e equipamentos públicos que vão se desenvolver daquilo ali. Olha, imposto pela legalidade. Você pode pegar uma parte desse imposto e levar para a educação financeira, por exemplo, que os bicheiros ganham dinheiro para cacete, são bilionários. Por que não pode ter uma educação financeira para a criança ali, vindo oriundo desse imposto que está sendo pago? Né? Para ensinar como é o bicho. Né? Eu acho até que isso deveria ser até propriedade, patrimônio imaterial. Acho que deveria ser. Sim. Né? Mas assim, eu sou a favor, porque você aumenta emprego, você aumenta a renda das pessoas, você tira essas pessoas da margem ali, subhumana às vezes de não ter o que comer, e você vai ser, o cara vai trabalhar ali para ser um porteiro, vai ser um ascensorista num cassino, alguma. Por que não? Las Vegas era só terra, irmão. Juan, eu sou super a favor e concordo plenamente com tudo que você falou, mas existe uma ponta solta nesse projeto, que é a ponta do vício, do viciado. Mas o vício é a tua escolha, você está escolhendo. Sim, a gente tem que dar liberdade. Mas olha só, a liberdade de escolha ou livre mercado, ele te dá a liberdade de você ter as suas escolhas desde que você não comprometa a tua vida. Mas olha eu só, já Gila, conheci, por experiência própria. Eu fui funcionário, eu fui gerente do Bingo Meia na época que era legalizado pela Loterd. Eu lembro. Eu tenho isso na minha carteira assinada. Eu fui gerente do Bingo lá do turno. Cara. Carteira assinada. Eu era pela Loterd. Cara, eu acompanhei, não foi um, nem dois, foram vários casos de suicídio. De pessoas que perderam tudo dentro do bingo. O último dos casos, assim, só para contar essa história, o que faz, às vezes, eu balançar nessa pauta. Eu conheci um senhor taxista chamado Seu Fernando. Eu vi o Seu Fernando vender 2 apartamentos, deixar dentro do bingo, e na última hipótese, ele pegar o carro dele, parar na ponte de Rio-Niterói e se suicidar. Triste. Eu vi. Triste. Mas eu vi assim, um cara que começou por uma brincadeira, começou ali ganhando algum dinheiro de alguma forma, mas ao mesmo tempo já começou a gerar dívida, já virou prisioneiro daquilo ali, e numa tentativa de tentar resgatar, acabou perdendo todo o projeto de vida dele ali, até numa solução dele achar que aquilo não tinha mais jeito de se matar. Então, Geda. Isso é fato, isso vai acontecer se então, isso for olha liberado. Só. Vou entrar numa questão mais polêmica ainda, a questão da legalização da maconha. Né? Eu morei em favela há 20 anos, irmão.
Quem morou em favela sabe qual é a realidade da maconha. Eu conheço também, porque eu morei na favela também. Sei. Mas a gente tem muitas mais outras coisas ilícitas e que é um vício absurdo de jovem saindo, jovem da idade do meu amigo ali, né? De sair com 15 anos e comprar uma vodka, encher de cachaça, bater com Sim, carro, claro, etc, irmão. e tal. Então, assim, são coisas... Isso aí é uma questão, primeiro, de saúde pública. Com certeza. Né? Então, quando você fala de jogo, é uma coisa psicossocial. Né? A saúde pública ela tem que estar intervindo. Então, quando o Estado está regulando, por exemplo, eu estou conjecturando, eu não sou autor da lei, não tenho nem poder político para isso, não é nada. Mas a brecha, eu não sei se tem alguma questão toda, você tem que regulamentar, você tem que, por exemplo, ter, eu acho que deveria ter, no ponto do bicho, que provavelmente não vai ser mais ponto de bicho, vai ser um cassino ou uma casa de jogos, etc., tem que ter um atendimento com um psicólogo, com um psicanalista, um assistente social, para quando o próprio gerente local, as pessoas veem que a pessoa passou do limite dela, cara, é igual você vai para a Holanda, irmão, você vai para Tel Aviv, Israel, você tem os locais específicos para você comprar maconha. Eu não estou sendo a favor, não estou falando que comprem maconha, não é nada disso. Mas mesmo Israel, irmão, a potência. Você consegue botar um viciado em maconha, em crack, em cocaína hoje no psicólogo? Olha só, maconha não tem nada a ver. É difícil, cara. Não tem nada a ver com difícil. crack. A gente está falando do crack, o cara vira um zumbi, irmão. Nós estamos falando de vícios. Mas é difícil até o cara reconhecer isso, pode ser tarde, cara. Então, mas Fábio, olha só. mas vamos tratar cara, a questão, tudo engloba os mesmos vícios, é a mesma coisa. Então, mas tem que ter regulação para isso. E vício disso daqui? Também. Deixa eu fazer um contraponto. Eu nunca Já vi... entrou, até, perdão, isso que você falou é muito prudente. O vício agora na tecnologia já está entrando como um vício, acho que né? já são psicossocial, já está entrando até como CID. Sim, Não, sim. já foi Já comprovado tá que o entrando celular como gera CID, processo irmão. depressivo na pessoa que fica com ela ali, já né? tá entrando como CID. Vai ter um CID específico com uma numeração para pessoas com vício tecnológico. Então, assim, perdão, Marcelo, lógico que você vai falar porque é muito providencial. Mas a gente não tem que ficar pensando o porquê. Cara, legalizando ou não, sempre vai ter vício, sempre vai ter contravenção, sempre vai ter corrupção, sempre vai ter marginalização. Se você... na Holanda, eu tenho uma amiga que ela foi morar na Holanda, ela largou, ela era dona de 2 lojas de informática no edifício central na Rio Branco, ela largou para ir para a Holanda e ela foi para lá, o primeiro emprego dela foi em carteira assinada, foi fazer a colheita de maconha, de cannabis. Lá eles pagam, empregam. Lá, o cara para ter o uso recreativo da maconha, ele tem uma carteirinha dizendo que é usuário recreativo e é diferente. Cigarro tu compra, qualquer um compra cigarro. O cara tem uma carteira, ele tem um limite de compra e ele tem os locais que ele pode fumar. Tem praça que pode, tem praça que não pode. Lógico, a gente está falando da Holanda, a gente está falando da Europa, país totalmente desenvolvido. Aqui Deus dará. Só que a gente tem que começar. A gente tem que fazer. Porque no momento que tem um controle, a gente começa a coibir e a inibir o vagabundo. Você começa a coibir o traficante, de fato. O traficante, ou ele muda a vida dele, ele vai pivotar a vida dele, vai se tornar um empreendedor, ele vai traficar outras drogas ilícitas. Ou ele vai se tornar um empresário, vai sair da marginalidade. Não acredito que ele vai emitir nota fiscal da maconha que ele vende. Não acredito nisso. Que não, como é que faz o traficante emitir lá e pagar o imposto da maconha que ele vende? Não vai. Ou ele vai traficar e vender mais barato que as farmácias, que os lugares onde vão ser liberados para vender, ou ele vai traficar outras drogas. Sim, mas o consumidor tráfico não vai acabar. Qualidade. Eu não acho que a legalização é um motivo para acabar com o tráfico de drogas. Mas deixa eu só fazer um contraponto voltando à questão do jogo. Outro contraponto. Vou fazer um adendo ao que você está falando. Né? Na década de 70 e na década de 80, a década de 70 e a década de 80, né? Vocês lembram disso? Não da década de 70, que vocês não são tão velhos assim. Mas vocês lembram que era normal a boate Help, por exemplo, em Copacabana, e várias outras boates, o pessoal usar cocaína como se não fosse nada. Isso aí, cara, não sou eu que estou falando, eu não vivi essa época. Mas a história... E não morreram. Tem muitos que estão vivos aí, muitos artistas que estão vivos, que foram usuários, assim, loucos de cocaína. O problema, Juan, não é o cara que usou. Olha só, não é o problema é que quando ele foi na favela comprar aquilo ali, ele financiou o fuzil,
Mas ele financiou uma série de outras coisas que gerou mortes na ponta. Era o contraponto que o Marcelo estava falando. Quando eles compravam, era o cara levava de bandeja nas boates para ele. Era um tráfico assim, era cocaína pura. Você vai na Bolívia, os caras, para tirar dor de dente, o boliviano que tem o dente podre, ele masca uma folha de coca. É anestésico. Por isso que tem essa questão alucinógena, anestésico e tal. Mas era cocaína pura. Os caras não morriam porque cheiravam pó. Os caras morriam por qualquer outra doença, mas não por pó. Hoje em dia a pessoa morre pela cocaína porque os malucos botam cerol. E eu não sou a favor de uso de cocaína. Eu não estou falando isso, eu estou falando que isso é uma questão de saúde pública e segurança pública. E mais descabido ainda, voltando à questão inicial, é tratar o jogo do bicho nesse mesmo pacote. Eu nunca vi um usuário do jogo do bicho viciado. Você não vai ter esse problema. Pelo contrário, eu vejo minha tia Isabel, velhinha, com quase 75 anos. Eu já até vi viciados jogando todo dia. Jogando todo dia e ganhando. Porque ela faz o negocinho dela com o palitinho de fósforo na xícara, hábito dos árabes, nossos dos árabes. Mas assim, não dá para tratar da mesma maneira. E outra, o viciado em jogo mesmo, se ele não puder jogar no Brasil, ele vai jogar fora. Eu fui assessor de um deputado que todo final de semana ia para o Uruguai. Com dinheiro público ou não. Não importa, mas ia para o Uruguai jogar. Porque não era legalizado aqui. Mas vai para lá. Né? Irmão, eu aprendi dentro do bingo uma coisa. Existem 2 jogos que arrancam até as calças do cara. É pôquer e corrida de cavalo. Esses 2 aí arrebenta com o peão. Cara, eu não sei jogar nada disso. A parada é o seguinte, a discussão, vamos voltar aqui literalmente a discussão. Você é a favor ou contra da legalização dos jogos lá? Sou a favor. A favor. Eu sou a favor por conta da liberdade econômica, da alta competitividade empresarial, da empregabilidade, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Aliás, eu acompanhei por anos a formatação do projeto de lei que foi aprovado. Um deputado de São Paulo foi um dos principais artífices dele, Herculano Passo. Me pague que me deve, por favor. Tá cobrando ao vivo, velho. Isso tem que ir, não pode ter porta. Não pode editar. Não, pode, me pague que me deve e sabe por que me deve. Mas tem uns aspectos positivos. Eu acho que aí você tem a questão da liberdade de escolha. Pegando de novo uma opção. Até a própria Constituição, né? Pegando de novo uma questão familiar. Eu acho que a liberdade de escolher é o fundamental. Meu pai era um cara que jogava truco. Eu vi meu pai ganhar casa e perder casa na mesa de truco. Foi campeão estadual, foi não sei o quê. Eu peguei tanto trauma que você não vai me ver nunca com baralho na mão. Eu gosto de jogar buraco Só que com a minha esposa. Assim, valendo nada. Meu pai, ele perdeu por opção. Por que você teve trauma? Porque não foi algo bom. Não, mas olha só. Se tivesse sido algo bom, não tinha gerado trauma, né? Mas olha só onde eu vou chegar. Meu pai, ele perdeu casa, ele perdeu uma granja que nós tínhamos, meu pai perdeu família, morreu sozinho, perdeu o casamento. Mas a culpa não foi do jogo, foi dele. Foi opção dele. Foi escolha dele. O Estado não tinha direito de intervir. Foi opção dele. Vou te falar, irmão, eu nunca botei uma maconha na boca, morando em favela. Eu ia pro baile funk, eu ia pro baile do Dendê todo sábado. Os meus amigos cheiravam e fumavam, eles falavam assim, porra, bigode. Me chamavam de bigode, porque eu desde 7 anos eu tenho bigode. Fui ter barba novo, né? Aí, pô, bigode, dá licença. Aí os caras me afastavam. Eu falei, não, tranquilo e tal. Eu nem olhava. Os caras fumavam a maconha dele e cheiravam. Eu juro pela luz que me ilumina, irmão. Eu nunca fumei uma maconha e nunca cheirei. Primeiro porque, assim, eu detesto o cheiro. Eu sei a praga que é, né? A cocaína. Cara, porra, às vezes a água entra. Tu já experimentou engolir o arroz e o arroz subir pro nariz? Tu imagina cheirar um pó, irmão. Quem aqui nunca engoliu um arroz? Cai lá no garguelo, lá no pinguelo. Porra, aquilo arde pra casa. Tu imagina botar a porra de um pó, irmão. Isso é uma agressão pro corpo, assim, absurda. Mas eu não condeno. O problema é escolha. Eu condeno, sim, o tráfico, né? A forma que é. Porque eu morei dentro da favela. Sim. Mas, irmão, eu tinha tudo na minha mão, na minha frente. Eu nunca usei. E eu acho que se o Estado tivesse uma intervenção maior, tivesse leis severas, regulação, os meus amigos... Eu perdi um amigo meu dentro da favela com overdose de cocaína na minha frente, irmão. Eu perdi um amigo meu da minha escola. O moleque se estribuchando, quando eu olhei uns 20 metros de distância, o moleque tinha cheirado tanto pó. O moleque morreu de overdose, irmão. Na minha frente. Entendeu? Então, assim, é uma linha muito tênue essa discussão, né? E é exatamente como... Eu nunca usei, irmão, por quê? Eu tinha pavor e medo de gostar.
É igual quando tu experimenta a primeira vez, irmão. Depois vai ter que pagar a gente. Coca-Cola. Meu irmão, Coca-Cola é bom pra cacete, cara. Mas não experimenta a primeira vez. É um vício, a Coca-Cola. Então, assim, entra quem quer. Entra quem é fraco psicologicamente. Eu nunca fumei, eu nunca cheirei. Joguei no bicho uma vez com a ajuda do meu pai. Não ganhei nada e nunca mais eu joguei. Eu não jogo em Mega Sena nem nada. Eu acho bacana. Quem quiser jogar, problema todo. Mas isso que ele falou, a escolha, muitas das vezes, ela afunda o ser humano. Então, assim, a gente tem que ter regulação, irmão. A gente tem que ter coisa certa. Eu sou a favor apoio o jogo do bicho aí, de boa. Não vou jogar, mesmo depois que estiver legalizado. Não vou jogar, não vou mesmo, entendeu? Mas eu acho que vai desenvolver muito o nosso estado, né, o país e tal, porque tem no país todo, irmão. Não adianta. Sim. É isso, né? Vamos continuar a discussão? Eu ia soltar outra aqui. Não, fala, cara, já que tá, nem sei quanto tempo a gente tá tem aqui. Tempo? Tem tempo? Tem tempo, tá. Então vamos lá. A questão do... Eu gosto de treta, porque isso gera engajamento. Mas eu fiz de propósito, meu irmão. Gera engajamento. Gostei da tua cobrança, feio. O cara é brabo. Eu acredito, assim, que existe hoje um aumento na violência, no tráfico de droga, em toda essa situação, por uma questão básica, que é a questão hoje da sensação de impunidade, né? Eu acredito muito que o nosso Estado, o nosso país precisa de uma revisão severa aí no nosso Código Penal, criminal, tudo. Concordo. Para que a gente possa ter mais rigor nos pequenos delitos. Por quê? Porque o cara que vai e mete a mão no fuzil para ir para a rua roubar, ele começou roubando uma galinha, roubando uma roupa no varal. E como ele não tem nenhuma correção naquilo ali, ou não tem rigor nos pequenos delitos, ele vai ganhando confiança até chegar em delitos maiores, né? Por que dentro da favela hoje, quando o chefão fala que assim, ninguém vai roubar na favela, ninguém rouba. Quando ele fala assim, aqui na favela ninguém fuma crack. Tem favela que não vende crack, porque não quer o cracudo lá. E ninguém fuma. E ninguém... Viciado nenhum de respeita lá aquela parada. Por quê? É o rigor no pequeno delito. Tá entendendo? Então eu acredito isso. Mas o rigor a gente não pode comparar com lei com violência. Eu acredito... Calma aí, meu. Calma aí, deixa eu concluir. Eu acredito que se a gente tivesse um rigor maior, né? Eu não falo pro viciado, mas pro cara que financia o tráfico, o cara que sobe a favela para ir lá comprar. Eu sou a favor da liberação da maconha medicinal. Que eu acredito que... Epilepsia, etc. Meu irmão, isso tem que evoluir. Mas a maconha recreativa, tá? Teria que ser... Eu acho que não funciona no Brasil, porque a gente não tem, como nos países aí fora, um sistema tão perfeito com relação a essa situação de rigor nos pequenos delitos e tal. O cara vai continuar financiando o tráfico, o cara vai continuar, meu irmão, gerando para ali para os caras que compram armas. Plantar em casa para consumir. Cara, se o cara plantar em casa para consumir. Renanzinho lá, 10 pezinhos de maconha. Você é de investidor? Cara, eu acredito o seguinte: se é ilegal, para mim eu tô fora. Não, mas falando da legalidade. Se a grande questão é evitar que alguém mantenha um comércio ilegal, lá. Se o cara plantar, ele vai... Olha só, o Gida falou uma coisa importante, que é a questão do financiamento do tráfico. É o financiamento do tráfico. Gida, vou te dar um... vamos falar de matemática? Sim. Tá? Ninguém, nem o cara que mais ama maconha, por exemplo, Marcelo D2, né? Que é um grande apologista, né? O Snoop Dogg, né? Ninguém, cara, fuma, por exemplo, 60 cigarros de maconha num dia. Que às vezes é o que minha mãe fumava, 3 maços de cigarro num dia. A minha mãe financiou, durante mais de 4 décadas, tá? Uma coisa legal que levou à morte dela. Um câncer no pulmão gravíssimo. Escolha dela. Tá? Ninguém vai chegar, irmão, e vai comprar 60 cigarros de maconha. Eu nunca fumei, mas eu acho que é inexequível, né? Alguém fumar num dia 60 cigarros de maconha. A pessoa que patrocina, né, que financia o tráfico, ela vai lá, ela compra, sei lá, eu não sei como é que é vendido, mas acho que é 5 gramas, né, etc., que o cara faz 2 cigarrinhos, 3 cigarrinhos. E acabou.
A minha mãe... Quantas pessoas? Multiplica isso aí. Irmão, quantos jovens... milhares de pessoas. Gida, quantos jovens compram cigarro ilegal? Olha só, vou te falar uma parada. Sem contar que a maconha, destrói o neurônio do cara. O nego fica sequelado, irmão. Irmão, isso é analgésico só. É analgésico, meu irmão? Olha só, eu vou te falar... Eu não vou te citar nome. Eu não vou citar nome... Tenho nada contra quem fuma maconha, não, mas eu só acho que isso é prejudicial à sua saúde. Só isso. Só, eu não vou citar nome, não vou nem citar o nome do cigarro também, mas tem um cigarro que é vendido em larga escala, em todos os botecos daí, que é um dos cigarros mais baratos que tem a versão dele original que vende. No Toninho. No Toninho, nem sei se... Não faz mexendo o cigarro não, que vai ficar ruim de cobrar esse cara. Acho que o Toninho não vende cigarro. Não, olha só, mas vou falar desse cigarro. É um cigarro que entrou no mercado, ele vem dos Estados Unidos, mas tem uma fábrica também no Paraguai, tá? De uma versão dele lá, né? Xing Ling, nem tanto que é do Paraguai, né? Não sei como a gente falaria paraguaio, né? E tem um pessoal envolvido na política, tá? Que distribui esse cigarro em todas as favelas no estado do Rio de Janeiro, todos os botecos. É o lado sujo. Que aí eu tô falando o seguinte, né? A parada é de cima para baixo, irmão. Tô ligado. Então, assim, quantas pessoas dentro do nosso estado consomem não só esse cigarro, como os outros cigarros, e até quem tá na própria favela e o jovem de 12 anos... A minha mãe começou a fumar com 12 anos. Minha mãe falava isso. Não, comecei porque na época da minha mãe, né? Era normal, era bacana, né? Fumar cigarro com 12 anos. Era status na época. Minha mãe fumou cigarro ininterruptamente durante 43 anos da vida dela. Morreu com câncer gravíssimo, irmão. Tudo bem, todos nós estamos... podemos ter câncer e até de pulmão sem ter fumado. Mas eu, por exemplo, eu posso ter porque eu fui fumante passivo durante vários anos. E é pior do que o cara que fuma. Eu nunca fumei. Nunca fumei. Minha mãe fumava do meu lado durante não sei quantos anos. Então, assim, a gente conjecturar isso é muito complicado. Porque o cara não vai comprar cartela com... Não, me dá 20 cigarros aí de maconha. Então, cara, entrar na questão da ilegalidade, irmão... A gente vai... É uma pauta... Vamos encerrar isso aí. Vamos fazer um novo podcast só falando dos temas polêmicos. Ah, não, pô. O Juan vai gostar, porque ele é polêmico. Eu gosto um pouquinho. Antes da gente terminar aqui, eu queria agradecer nossos patrocinadores aí. Né? Agora eu vou fazer o meu jabá. Né? AMA, Associação do Motorista de Aplicativo. É um grupo de advogados hoje que criou essa associação para dar mais dignidade a você que é motorista de aplicativo. Então, se você não conhece a AMA hoje, entra lá em amabrasil.app.br. Inclusive a galera da Baixada. Oi? Inclusive os motoristas da Baixada. Isso é bom. Verdade, hein? inclusive o motorista da Baixada. Isso é bom. Então, você tem uma série de benefícios lá que é direito seu, mas que muitas das vezes os motoristas não sabem nem como utilizar. Então, a AMA Brasil hoje, você vai pagar uma mensalidade de R$ 79,90, é menos de R$ 3 por dia. Você tem auxílio funeral, auxílio carro quebrado, auxílio sinistro. A associação paga até 50% da franquia do teu seguro, se caso você bater com o carro. Você tem recurso de multa grátis e sem contar auxílio jurídico do maior grupo de advogados do estado. Então, você que está sendo bloqueado injustamente na tua plataforma, eles estão fazendo o que querem com você, agora a gente tem uma voz no estado do motorista de aplicativo, que é a AMA. Então entra lá, amabrasil.app.br, baixa o app, adere lá à mensalidade e pode lá ver a quantidade de benefícios que você tem lá, além de uma série de descontos em mais de 50 lojas parceiras lá. amabrasil.app.br é o nosso parceiro aqui do Portal do Gida, então confere lá, em breve eu vou estar liberando um linkzinho aqui de desconto. Moleque! Desconto onde? Oficinas, lojas de autopeças. Desconto em oficina, mecânica, autopeça, Toninho. Farmácia, uma Toninho, série de pode benefícios. procurar o Toninho. No bar do Toninho, Toninho, vou te colocar lá no aplicativo Cara, da a AMA. associação, a gente acabou já, né? Mas a associação tem uma baita experiência em associação. E é uma das melhores coisas que tem, cara. Cara, a associação, a AMA, eu tive o prazer de participar da criação desse projeto, da fundação desse projeto. E assim, a gente queria trazer o que é de melhor para o motorista de aplicativo. Eu dirigi Uber por muito tempo. Na minha situação difícil, eu tive que pegar meu carro e ir para a rua dirigir. Eu sei a dificuldade que os caras passam. Nós pensamos isso também, né? Eu sei a dificuldade que os caras passam. E eu vou te falar, cara,
o Uber, querendo ou não, o transporte de aplicativo, querendo ou não, ele deu emprego para milhares de pessoas, meu irmão, que não tinham que botar na sua mesa. Muita coisa. E hoje, até hoje, não tem ninguém que luta por essa classe, não tem ninguém que cuida do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo trabalha 10, 12 horas por dia, irmão, ele não tem tempo nem, às vezes, de olhar no celular. E ele está sendo bloqueado injustamente, ele está tomando multa porque o cara não deixa ele parar na porta do aeroporto, na porta do hotel, na porta do lugar, está dando multa injusta no cara. O cara tem lá, meu irmão, o carro que ele não consegue nem fazer a manutenção, porque roda, o que ganha não dá nem para fazer a manutenção do carro. Então eu vi a associação, meu irmão, ser criada para suprir essas necessidades do motorista de aplicativo. Então entra lá, amabrasil.app.br, se associa e, meu irmão, que você vai ver o que essa associação pode fazer por você. Beleza? Muito bom, maravilha. Ama Brasil. Ó, foi um prazer ter vocês aqui. Pra gente aqui foi uma grande honra poder entrevistar o casal. Eu acho que você é uma guerreira. Meus parabéns por ser uma esposa guerreira, apoiar aí um grande empreendedor. Eu acho que todo empreendedor no estado hoje, no Brasil, precisa ter uma mulher forte do lado. Ninguém é bom sozinho. Não. Tem hora que nossa Você cabeça... falou bem, né? Um grande homem caminha ao lado de uma grande mulher. Ao lado, né? Não é à frente nem atrás, é ao lado. E tem hora que nossa cabeça bate pino, irmão. Tem projeto que às vezes eu fico 3, 4 noites sem dormir. Se tu não tiver um colo ali, se tu não tiver um abraço, se tiver alguém falando pra você, cara, vai dar certo, vamos lá, tô contigo, talvez você não consegue. Então, eu fico feliz, cara, de saber que vocês estão à frente de uma associação do comércio na Baixada. Obrigado. E estão treinando ali os empresários, homens e mulheres da Baixada, com esse grande exemplo que vocês têm. Isso pra gente é uma grande honra poder receber vocês aqui. É um privilégio. E faço questão de divulgar quantas vezes forem necessários os projetos de vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Então, essa porta tá aberta aí para vocês. Obrigado, meu irmão. Você é um queridaço. Então, a conta vem no final. Tô brincando. Ser humano incrível. Primeira vez que eu falei com o Marcelo, né, que tu botou pra gente se falar no Vivavá, né, eu fiz uma licença poética que é incrível. Eu só posso usar na minha vida pessoal, na minha vida de negócios, né, na minha vida, de certo modo, política, né, que é o seguinte, né, eu prefiro ser coautor de obras brilhantes do que o autor de obra medíocre. É isso aí. Né? Então é muito legal de construir uma história bacana, um legado com pessoas. E você não precisa ser o protagonista, né? Muitas das vezes as pessoas que estão nos bastidores, né? Você sendo coautor, às vezes, ela é coautora até de 2 livros, até falando a oportunidade, né? Que foi legal, ela tá coautora de 2 livros. Então é isso, cara. Quem falou isso foi o Washington Oliveto, né? Não sou eu que inventei, só fiz essa licença poética dele. E é isso, prefiro ser coautor de obras brilhantes do que ser autor de obra medíocre. E obrigado pela oportunidade, foi um prazer te conhecer, Marcelo, pessoalmente. Gida é meu irmão, um cara incrível que a política nos aproximou. A política, né? É o que eu falo, a política é incrível, cara. Sábado eu participei de um evento, foi um evento político, né? E tava falando, aí eu ao invés de me apresentar, eu fiz mais uma crítica do que qualquer outra coisa. Eu falei o seguinte, né, sempre, né, mano? Eu falei, gente, a política, ela tem um prazo, né? E tem um deadline, né? Tem um limite ali, né? Mas os negócios e as pessoas, elas não passam. Então, se o cara que está pleiteando algum cargo político ou nessas eleições ou nas próximas eleições, ele tem que pensar o seguinte, se não for eleito e tal, construa a relação com as pessoas. Porque você faz negócio. Olha isso, eu estou voltando aqui com Gida, né, que a política me trouxe, não é fazendo negócio, né, cara? Eu estou tendo um espaço, né, publicitário da minha imagem, uma exposição. A gente tem que ser muito grato a essas oportunidades. É o chamado network, né? Irmão. A política passa os negócios, as pessoas não. E nesse período de network, você passa a conhecer as pessoas. Eu conheço teu caráter, tua índole, pelo tempo que a gente se conhece. Te garanto que se você fosse um cara mau caráter, você não estaria sentado aqui hoje. Sem dúvida. Então, trazer a tua história pra gente, trazer um testemunho desse de que você tem uma mulher guerreira do teu lado, que foi aí a base para construir esse edifício, pra gente aqui é uma honra. Agradecer a vocês a oportunidade e falar que a gente está devolvendo ao universo tudo que a gente construiu, tudo que a gente
galgou durante esse tempo todo, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender. Caminhar sozinho. Então, assim, eu com as minhas meninas, eu vou chamar de minhas meninas, né? Eu vou ali, boto todo mundo aqui, vamos embora todo mundo junto, porque eu sei o quanto é difícil entrar nesse mercado, quanto é fechado, e toda oportunidade que eu tenho, eu vou enfiando as meninas e vamos embora todo mundo junto, e o Juan também faz isso lá no coworking, né? Bota todo mundo junto. Abraça essas mulheres, cara. Não, tem que abraçar, porque é muito difícil. E potencializar esse pessoal todo do coworking ou das turmas delas e tal, para que cresçam e vão para outra posição, né? É isso aí. Quantas mulheres são violentadas lá na Baixada, Juan? É muito. É o maior índice da Baixada Fluminense, Nilópolis, de mulheres que foram agredidas, né, psicologicamente, né, fisicamente e tal. É bem complicado, Até o caso de depressão hoje, eu acredito que é falta de sonhos e projetos. Com certeza. E você pega uma mulher dessa, faz ela voltar a sonhar, faz ela voltar a amar aquilo que ela faz e construir as coisas com a mão e construir seu negócio. Eu acho que aquilo ali é restaurador. Verdade. É isso. Galera, obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Marcela Difa. Anísio. Galera, obrigado, Toninho. Até a próxima entrevista. Um abraço. Obrigado pela sua audiência aí. Valeu. Valeu.